Hello, hello, sejam muito bem-vindos ao último episódio aqui da quarta temporada do Pod Teacher. A gente tá finalizando mais uma temporada com acho que cinco ou seis episódios agora, que a gente fez nesse começo do ano pra dar um gás pra gente começar. E que bom que esse último episódio ele termina exatamente no dia que começa o carnaval, porque daí agora o ano começa de verdade, não é mesmo? Então a gente teve aí de janeiro até agora, dia 28 de fevereiro, que é hoje o dia que a gente tá gravando, pra trazer esses episódios pra vocês, pra trazer uma energia de ano novo, vida nova, de vamos nos movimentar, vamos tirar nossos planos do papel. E a próxima temporada, a quinta temporada que vai começar depois de março, já vai vir com uma vibe mais minha filha. O ano começou e você ainda não se mexeu. Então, assim, é isso. Vamos ouvindo em ordem, tá? Tem uma ordem aqui pra vocês ouvirem. Depois vocês me contam se vocês assistem aleatoriamente ou se vocês assistem na ordem também. Eu sou uma pessoa metódica, eu gosto de assistir as coisas na ordem pra ter certeza de que eu peguei tudo. Mas eu sei que os episódios são isolados. Então, se é a sua primeira vez aqui no Pod Teacher, o Pod Teacher é um podcast criado para professores autônomos de todas as áreas. E o nosso objetivo aqui é conversar sobre os perrengues que a gente passa na vida de autônomo, sobre dificuldades que a gente não tem com quem contar normalmente e sobre nossas vitórias que a gente às vezes comemora, mas não significa muita coisa para quem não tá na área. É um episódio, é um podcast, aliás, feito para abraçar todo mundo que trabalha como autônomo e que se sente meio isolado. Então, no episódio de hoje, a gente tá aqui com o Matheus. Seja muito bem-vindo, Matheus, ao Podcast. Esse é o primeiro episódio aqui. Obrigado, Elisa. Muito obrigada por Oi, ter aceitado gente. participar. É um E prazer, é um prazer. e o Matheus vai contar pra gente um pouquinho da história dele, um pouquinho de como ele virou professor, como é que ele gosta e como que acontece o dia a dia do trabalho dele, os perrengues que ele passa, e ele vai contar também das vantagens, né, da parte boa, porque a gente tá aqui para fazer duas coisas. Primeiro, para contar pra vocês a verdade que tem por trás, porque a mídia é muito bonitinha e falar coisas lindas, mas a gente também tá aqui para incentivar vocês e explicar que, apesar de ser mais difícil do que parece, é muito gostoso, é muito. Acho que preenche bastante a gente trabalhar com o que a gente gosta. Então, Matheus, obrigado por você ter aceitado participar do episódio aqui com a gente. Não, ninguém melhor para terminar, porque acho que você fala muito bem. A gente fez uma live, a gente conversou muito bem. Eu falei, precisa ser ele, preciso que Sim. ele esteja comigo no último episódio. E queria saber, Matheus, conta um pouco pra gente da sua história, como é que você começou a estudar inglês primeiro? Claro, com certeza. Então, história com inglês começa bem cedo, né? Lá em casa a gente sempre teve muito hábito de leitura, então no dia a dia a gente tinha muito contato com leitura. Inclusive, Elisa, eu tava lembrando outro dia disso. Lá em casa a mãe assinava a revista Nova Escola. Eu não sei se você lembra disso. Meu sonho, a gente não tinha dinheiro para assinar, mas era meu sonho. Tinha um colega meu que assinava essa e aquela. Você lembra de uma que tinha. Ai, gente, Mundo Estranho. Meu Deus, Sim! meu Deus, meu sonho. Pois é, a gente assinava Mundo Estranho Nova Escola. Vocês assinaram as Exatamente. duas! Gente, elite, Pois estamos falando é. com ricos, estamos falando com ricos aqui. Que Filho de isso? professores que chama. Nossa, cara, meu sonho. Eu lembro que tinha um colega meu que chamava Rafael. E aí a mãe dele fazia questão de assinar toda e qualquer revista que tivesse a ver com ciência, porque o sonho dela era que ele fosse médico. E aí Uhum. ela botou bastante input pra ele desde pequeno. E aí ele lia todas essas revistas, ele chegava lá na escola trazendo todas. E aí eu pedia pra ele, pelo amor de Deus, quando ele acabasse de ler, ele trazer pra eu ler também. Porque eu não tinha, a gente não Uhum. tinha dinheiro pra assinar. Eu estudava numa escola particular que meus pais pagavam, mas eles não tinham dinheiro pra nenhum outro resto. Então meu sonho era isso. Ai, gente, o que eu fazia? Eu lia livro da biblioteca da escola, que era a única coisa que dava. Uhum. Não Pois tinha é, muito. não, e aí foi isso que chegou. Eu virei aquela pessoa que era o amigo da bibliotecária. Ah, eu já fui também. Eu já fui também. Pois é. E aí, nesse hábito de estudar, de ler, de gostar, de ser muito curioso, sabe? Começou a entrar aquela questão de música, né? Porque, né, vou Hum. chutar mais ou menos a idade. Começo dos anos 2000, a gente já estava ali escutando tudo que é música, não sei o quê. Música em inglês. E aí começou essa necessidade. Pera, quero descobrir o que que essa música tá falando. Isso já era ali na metade da década de 2000. E aí eu tinha a mania, junto com a minha irmã, de imprimir as letras de música em português e em inglês. E aí a Ai, gente tinha uma pasta, era uma pasta gigante, era assim, pesada. E a gente ficava folheando e cantava. E a gente começou com a mania, que eu acho que isso me ajudou muito com a pronúncia, que era a gente ia murmurando a letra e a outra pessoa tinha que adivinhar. E aí, depois que a minha adivinhou, tinha que continuar cantando. Tinha que continuar cantando. Então, assim, isso foi uma experiência super legal. E aí já começou aí. Começou esse interesse, essa paixão com música, realmente, do começo da adolescência. Aí depois, final da adolescência, a mãe falou assim, tá, tô vendo que vocês gostam disso. As coisas deram uma melhorada ali e tudo.
vou colocar vocês no curso de inglês. E aí foi quando eu entrei realmente num curso de inglês. Isso eu tinha lá para os meus 15, 16 anos de idade, não era mais do que isso, não era menos do que isso, não. Era por volta dos 16 anos. Nossa, mas agora parando pra pensar, a sua irmã, você já me falou, mas eu não lembro. Ela tem uma idade próxima da sua. Sim, são 2 anos só de diferença. Ah, isso já ajuda, né? Porque. E ela é mais nova. Ela é mais nova. Mais nova. Porque quando a gente tem um irmão igual o meu, que é 6 anos de diferença, nossa, tô vivendo uma fase, ele tá vivendo outra completamente diferente. Ainda mais que eu sou dois Sim. anos adiantada na escola, a gente tem, assim, considerando educacionalmente, 8 anos de diferença. Então, nossa, eu tô vivendo uma coisa, o Lucas tá lá, não sei aonde ainda. A gente não tem muita conversa disso, não. Teria sido legal se ele tivesse o mesmo interesse que eu. Gente, quero fazer um adendo aqui, que eu acho que ultimamente a gente precisa fazer esse adendo com muita frequência. Vamos parar pra pensar que em meados dos anos 2000 e até 2010, não tinha internet do jeito que tem hoje, tá? A gente hoje nasce com internet, as crianças nascem com um tablet na mão, não era desse jeito. Então, na nossa época, não dá pra você simplesmente, eu tô aqui ouvindo Spotify e apareceu a letra da música já com Não é isso, entendeu? Era um trampo danado. Pra você que é muito novo, que não tá se situando ainda, ou você que é mais velho e não tá se recordando de como era essa realidade, a gente tinha que ir na Lan House, ou se você tivesse computador na sua casa, você já tava 10 passos na frente, mas eu ia na Lan House, aí eu ia lá, pegava a letra que eu queria, custava achar, porque não eram todas as músicas que tinha a letra online, era só as músicas que estavam assim muito em alta. Então, se você tinha um interesse específico, minha filha, o problema é seu, se vira. E depois a gente pegava a letra, imprimia, eu fazia a mesma coisa. E eu ainda fazia, Matheus, que eu não tinha dinheiro nem pra imprimir, olha pra você ver. Eu tinha que pegar as letras e eu tinha que diminuir o máximo possível pra caber a maior quantidade na mesma folha. Entendeu? Aí eu colocava Uhum. ali e às vezes eu traduzia só as palavras que fossem chave, porque daí eu conseguia imprimir uma só, não precisava de várias folhas, sabe? Olha, E eu fazia isso. Então, se vocês pararem pra pensar no esforço que o Matheus. E qual que é o nome da sua irmã? Nayara. O Matheus e a Nayara tiveram, foi um esforço grande, tá? Foi um Foi. mó rolê pra fazer isso tudo aí. Não é esse negócio simples igual tá parecendo, não, tá? E eu tava pensando nisso esses dias também, que quando eu comecei, eu sou 2 anos adiantada na escola, e eu sou adiantada naturalmente. Gosto de aprender, gosto de estudar. E aí, quando eu tava lá em 2012, que eu tinha 14 anos, eu gostava muito de filosofia, mas era uma sina com filosofia, assim, absurda. Eu acho que, na verdade, Olha. ela começou no oitavo ano, um ano antes, só que ali eu já tava, assim, louca. E aí, eu fui pesquisar tudo o que tinha pra pesquisar sobre isso de internet, que foi quando a gente tinha computador em casa. Só que só tinha coisa em inglês. O YouTube tinha acabado de começar no Brasil. Foi em 2012 que ele começou no Brasil. Só tinha coisa em inglês. E aí, eu era obrigada a assistir um canal que hoje em dia chama School of Life. Eu não sei se você já viu, mas ele é incrível. Recomendo muito. Uhum. E ele é no inglês britânico fortíssimo. E o cara era o cara, antigamente, hoje é só a voz dele, era o cara. E ele ia nos lugares assim, explicava, tipo assim, ele ia na casa do Nietzsche, mostrava aqui ele morava, aqui ele comia. E aí eu ficava fascinada com aquilo. Só que não tinha tradução, não tinha legenda, não tinha porcaria nenhuma. Então isso me Uhum. obrigava a aprender. E eu tava pensando nisso também, que o Diego, meu marido, ele nunca estudou inglês formalmente, que ele também nunca teve condição. E aí ele tem um inglês assim espetacular, com palavras muito difíceis. E eu sempre fico assim, cara, mas como será, né? Óbvio que ele trabalha como programação, mas tem muita gente da programação que não fala inglês. E eu fiquei assim, de Sim. onde será que esse cara tem isso? Aí esses dias ele estava de férias e eu pego o tablet, que ele fica o dia inteiro com esse tablet na mão, eu fui olhar o que que era o tablet. Ele está lendo uma light novel em inglês, eu nem sei falar isso em ordinais, mas ele tá no número 500 no capítulo inteiro em inglês. É por isso Gente. que o inglês dele é desse jeito. Então, e ele falou pra mim também que ele sabe algumas coisas de japonês, porque quando ele tá ansioso demais que o mangá não saiu ainda, ele viu o original em japonês antes de alguém chegar a traduzir. Então, isso também entra na nossa discussão, porque o aluno de antigamente, ele era forçado a ter um contato maior com aquilo ali que ele queria estudar. Uhum. O aluno de hoje tem tudo muito simples pra ele, só que isso também tem um lado ruim, que aí ele acaba não correndo muito atrás, né? Sim. E entra na questão também de que é muita informação, né, Elisa? Às vezes você tem acesso a tanta coisa que você fica assim, ai meu Deus, eu preciso seguir tudo, preciso acompanhar tudo. E quando você vê, você tá acompanhando 500 coisas e não tá fazendo nada. E aí você fica assim, ai, vou fazer aquele site. Nossa, descobri um site melhor e muda. Ou então você fica assim, Então, tem tanta coisa que depois eu vejo. Você não vai ver. vai nos favoritos. Pega os favoritos de qualquer pessoa. Vai nos salvos do Instagram. Quanto post você já não salvou com coisas Nossa, na sua vida? Todo mundo salva. meu TikTok tem 7.000 salvos. Meu pai, você tem como ver quantos são? Tem como ver. Meu Deus, tô até com medo agora. Que eu acho que se eu olhar no meu, eu vou tomar um susto e vai falar que eu tô Pois com. é. Depois eu vou olhar e vou falar pra vocês quanto Depois que você tá. Mas olha e você conta pra gente. Mas eu lembro que quando eu era criança, a gente, lá
onde eu estudei, né, que era uma franquia, tinha uma coleção de DVD dos Feiticeiros de Waverly Place. E eu assistia todos, que era o que eu mais queria. Acho que era o mais próximo que eu cheguei Uhum. disso que você teve. Mas eu forçava uma imersão também, porque não tinha Sim, onde ter, né? Não é igual hoje, que, igual eu falei, ah, tem vídeo, tem filme, tem série. Gente, não tinha isso. Nos anos 2000 não tinha não, isso, cara. Tá tão perto e tão distante ao mesmo tempo, mas não tinha. não é. Então, você era uma criança, um adolescente mais esforçado ali, né? Mas quero muito isso aqui. Eu era curioso, eu acho que isso é o principal. Eu era curioso. E aí eu não tinha medo de ir lá e tentar descobrir. Então, assim, isso é uma coisa que permanece hoje em dia. Eu falo assim, ah, deixa eu ir lá dar uma olhadinha como é que é. E aí você vai e olha. Tanto que, por exemplo, essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui é do meu curso de chinês. Vou voltar para ele em algum momento. Tá Tem uma chique. reduzida do curso de chinês. Pois é. Que, inclusive o livro tá aqui no cantinho. Mas assim, por quê? Porque eu falei assim, cara, tá começando a surgir uma nova onda aí. E aí, vamos começar a interessar? Eu sei que eu olho, tem gente que já fala há muito tempo, mas não é aquele boom. Não é aquele o nível que o inglês está, mas é entrar nessa onda. Então, assim, quando eu via, naquela época, a gente começou a receber mais música em inglês por causa da internet, começou a disseminar um pouquinho mais. A professora, às vezes, na escola, trazia alguma música que não sei o quê. Então, assim, começou realmente com a música. Depois foi mudança para YouTube, realmente. Então, quando você falou do YouTube, eu lembro de uns canais super antigos. Tinha um que eu assistia que era How to Be Ninja. Eu não sei se você lembra disso. Não sei pelo nome, eu não sei. Tinha um vídeo que estourou, que era How to Be Ninja. E aí, tipo, o cara era um americano ele era descendente de japonês. Acho que era japonês mesmo. E aí ele gravava os vídeos falando um monte de coisa super rápido. E eu ficava super curioso pra entender, porque eu sabia que, tipo, era como ser ninja. Beleza, mas o que que ele tá falando? E eu ia atrás dessas coisas. Então, assim, era super engraçado. Isso já é um pouquinho mais pra frente, né? E tinha o canal do Hank Green também, não sei se você conhece, que é o SciShow. Ah, tá. SciShow é maravilhoso. O SciShow ainda hoje é muito bom. Eu recomendo para muita gente também. E era um site que ele falava o inglês super rápido e científico. E eu ficava assim, cara, que da hora. Quero entender o que que ele tá falando. Então eu me dedicava mais. Mas eu acho que a virada, Elisa, foi realmente a imersão. Porque quando eu comecei a fazer o curso de inglês, era um janeiro. E aí a proposta era fazer 6 meses de aula em 30 dias. Aham. 6 meses de curso em 30 dias. Então, Era assim, todo dia. era todo dia, era de segunda a sexta. Segunda a sexta. E eu lembro que na época eram 3 horas de aula. Não era uma hora por dia, eram três Um horas por dia. adolescente. Pois é. E aí era assim, à noite eu ia de ônibus, voltava, tipo assim, tarde da noite. Às vezes alguém, meu pai ia, ou alguém ia me acompanhar para receber no ponto, porque o ponto não era muito perto da minha casa. Então, voltava e assim, todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu fui acrescentando aquilo ali no dia a dia, fui pegando gosto por aquilo. E quando eu vi, eu tava assim, cara, eu adoro isso daqui, sensacional. E a minha professora, ela é britânica, então assim, ela é uma britânica que foi parar na minha cidadezinha lá no interior e ela dava show, ela era super dedicada, ela sempre preocupava muito, sabe? Pegava no pé com pronúncia, que era uma beleza. Então assim, hoje palavra que eu falo assim, isso aqui foi tia Linda que me ensinou. Isso aqui foi tia Linda que me ensinou, porque realmente era assim. E aí depois disso eu continuei no curso. E aí o que que foi legal disso? Ela me abriu uma oportunidade que assim eu sou muito grato a ela. Depois a gente acabou perdendo contato e tudo, eu não vou tanto lá na cidade, mas ela me abriu uma oportunidade sensacional que era eu podia comprar um livro e fazer mais de uma turma ao mesmo tempo. Meu Deus. Ela era a dona da Então, escola. ela era a dona da escola. Ah, entendi. Ela era a dona da escola. Só que a gente usava os livros de Cambridge. Ah, sei. Então, que era o Interchange. Já dei muita aula no Interchange amarelinho. Muita aula. Aham. Se bobear, eu acho que tem até um deles aqui, ó. Esse daqui, Eu tenho encadernados é o dois. Interchange. Eu tenho o Interchange, eu tenho o Skillful, eu tenho. Ih, eu tenho horrores desses livros até hoje. Eu não vou me desfazer deles. Eu acho que eles trazem uma boa memória de um tempo que Sim. era bom, assim. Era ruim, mas era bom. Pois é, outro dia eu postei no Stories de uma tarefa que eu encontrei, eu tô assim, corrigindo as minhas próprias tarefas. Aí um erro que eu falei assim, oh meu Deus, olha esse erro aqui que hoje eu conheço, de trás pra frente. E é super legal, porque assim, minhas tarefas estão aqui ainda, então eu consigo voltar nessa brincadeira, eu vou lançar uma data aí, consigo voltar 17 anos no passado e olhar as tarefas que eu fiz 17 anos atrás, 16 anos atrás. Então eu acho sensacional isso. Mas o meu maior motivo de aprendizagem consistente realmente foi imersão, porque eram essa quantidade de aulas no primeiro mês, depois eu fui fazer o curso normal. Uma Pois quantidade é, absurda, diga-se de passagem. não é? Menina, ai ai.
Depois de uma época eu comecei a ir de bicicleta, eu parei de ir de ônibus. Eu não tava dando mais, gente. Eu não tava dando mais. Assim, vamos de bicicleta? Dá pra ir, vamos. E aí, assim, o que eu achei interessante, que eu lembro dessa história que eu acho interessante, eram 3 horas do sábado de manhã, então tinha pausa pro lanche no curso, porque eram 3 horas, então tinha biscoitinho e café. Pois é, você imagina, 3 horas dentro de uma sala de aula, não tem condições. Hoje em dia isso é impraticável, né? Ninguém tem Era o três único horas. adolescente? Porque na minha, eu era a única adolescente, a criança barra adolescente. Sempre eram os adultos na minha sala. Nunca teve Hum, a idade. Não, eu dei sorte, era a mesma faixa etária, mais ou menos. Hum. Era a mesma faixa Mais etária. leve. Quando é um Pois monte é. de gente mais velha, eles têm um controle maior, né? Então eu falava pra caramba e eles ficavam calados a aula toda. E eu ficava tipo assim, meu Deus, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Vambora, galera, vamos reagir. Foi assim que me chamaram pra dar aula lá. Acho que queriam que eu calasse a boca. Aí, tipo assim, fica do lado de cá então, que aí não incomoda. Mais ou menos isso. Entendi. Não, faz super sentido. Aí, professora já estava na alma preparando aí, ó. Tava, cara, eu não queria ver, mas eu já tava, desde o começo. Eu lembro que quando eu tava com 12 era eu que. Eu entrei com 9 anos. E na minha sala eu era a Uhum. única criança. Todo mundo era, tipo, velho, de 30 pra cima. Uhum. Velho, aquela é a minha idade. É. Mas de 30 pra cima. Era todo mundo assim, todo mundo era casado, todo mundo tinha filho, tava em outra fase. E eu. Entrei nessa turma porque, deixa eu lembrar o que que aconteceu. Não tinha turma da minha idade e abri uma depois, mas era uma turma de teens. E, tipo, o nível dos teens, o nível de inglês deles era um nível muito abaixo. E aí, como eu estudava muito sozinha, eu já estava no nível acima e a professora falou: não, a gente tenta deixar ela nessa aqui. Fiquei nessa, e aí essa turma foi evoluindo e eu fui junto com ela, até que chegou um tempo que eu tive que fazer sozinha, porque não tinha mais turma pra mim. Todo mundo foi embora e sobrou eu. E aí eu fiz um que chamava PPT na época, eu e o livro. Aí era eu e o livro, professora, e nessa época eu já tava assim: nossa, quando é que esse trem acaba pra eu ir embora que eu não aguento mais? Que foi bem maçante. No finalzinho foi maçante. Nossa, eu imagino. Eu já tive que dar aula de realmente livro para uma aluna também. E eu, na posição de professor, era difícil, porque a aluna tinha que cumprir 2 horas de aula. Deu 40 minutos, a gente já estava quase no final. Eu tô assim, tá, vamos lá corrigir tarefa então. Aí corrigi a tarefa junto com ela, explicava a próxima tarefa, e o tempo não passava. E eu ficava assim, cara, eu tô com dó de você, porque eu não posso te liberar antes. Então dava uma enrolada lá e tudo. A gente nunca para pra Imagina. pensar nisso quando a gente tá lá. E eu fico pensando em termos de institucionalização das coisas, quando a gente vê, ó, uma coisa nada a ver, mas tem a ver. Aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, não tem muita coisa profissional. Tudo aqui é muito amador ainda. E aí eu fui procurar um instituto que tinha tratamento para canelite, porque eu tenho uma canelite brava e eu precisava tratar. Tem um único instituto que abriu aqui, todo chique, todo pomposo, é uma franquia e tal. Falei, cara, legal, primeira vez que tem isso. Fui lá ser atendida, só que dentro desse atendimento, o primeiro atendimento, que era uma grande sessão estratégica para vender, como eu vendo, né, eu já tive essa noção lá dentro, mas na hora que eu tava lá, eu parei para pensar, eu falei, gente, isso aqui é igualzinho uma escola de idiomas. E esses negócios de odontologia também, é igualzinho uma escola de idiomas, só que para dentista. Porque eles colocam o profissional que eles tiverem ali, o que eles acharem mais barato para colocar lá, pagam uma mixaria para a pessoa, investe em deixar o lugar parecer profissional fisicamente, então ele vai parecer bonito, vai encher os olhos, mas na prática é o quê? É uma encheção de linguiça danada para a pessoa ficar mais tempo pagando. Então a menina tá lá 40 minutos, o trem já acabou, porque que a menina ainda vai ter que ficar lá 2 horas? Para ela pegar no certificado e escrever que ficou 36 horas, só para isso. Pois é. Na prática vai mudar? Não vai. Quando a gente tá do lado de cá, a gente sabe que isso é assim. Quando a gente tá do lado de lá, não sabe. Então, pra Uhum. gente, prestem muita atenção, que isso talvez seja o seu insight do podcast hoje. Pra gente é importante mostrar pro aluno isso no nosso perfil também. A gente falar assim, você já parou pra pensar que estudar numa escola de idiomas pode até ser mais barato do que estudar comigo. Porém, vai te demorar 10 mil anos a mais? Vai te fazer ficar perdendo tempo à toa? Vai fazer uma enrolação danada? E às vezes você tá perdendo dinheiro. Estudar comigo acaba sendo mais barato. Isso é uma das coisas que a gente tem que mencionar aí, que eu acho importante, porque a Uhum. gente não lembra disso no dia a dia. A gente passou pelos dois lados e não lembra. Pois é. Não, isso é muito verdade. E assim, uma coisa que eu tento sempre fazer com os alunos, e eu compartilho isso assim, compartilhei com
com várias pessoas já que eu conheço da área. Por quê? Na escola a gente tem que seguir esse cronograma religiosamente. Então você tá lá com o livro, você não pode, e eu já recebi essa recomendação, você não pode acrescentar muito material de fora do livro, porque senão o aluno fica mal acostumado e ele sempre vai querer material de fora. E eu fico assim, cara, mas se o aluno já cumpriu isso aqui, ele precisa revisar outra coisa, o que eu vou fazer? Ah, não, faz o aluno voltar na lição tal e refaz a lição tal. Eu tô assim, mas ele já fez a lição tal, ele não aprendeu com a lição tal. Não, então você vai fazer na próxima aula uma atividade de warm-up com isso e aquilo. Eu falei assim, daqui uma semana esse aluno já esqueceu. Não Não foi adianta. Então, escola de idioma. Na verdade, não é só escola de idioma. Franquias não foram feitas para funcionar necessariamente. Elas foram feitas para dar dinheiro. Ponto final. Qualquer franquia. Tô falando de escola de idioma, tô falando do Burger King, tô falando da Laser. Como é que chama aquele negócio de laser? Que toda hora alguém passa uma faço propaganda. laser. Espaço Laser. Tá vendo? Ele até sabe qual que é. Tô falando de qualquer tipo de franquia, gente. Franquia foi Uhum. franquia é um modelo de negócio. E para você ter uma franquia, sabe o que você precisa ter? Dinheiro só. Você não precisa ter graduação na área, conhecimento, não precisa de nada. Você precisa de dinheiro para comprar a franquia. E pronto. Então, quando vocês virem uma franquia e que vocês virem que, puxa, poxa, essa pessoa tem uma escola, né, e tal, esse negócio todo grande, ela tem essa capacidade e eu não tenho. Lembra que você tem a mesma capacidade que ela só tinha mais dinheiro que você. Basicamente isso. E aí você vê que às vezes as pessoas não têm o menor conhecimento dentro da área administrativa, ou dentro da área de pedagogia ou de ensino, vai lá e abre um negócio e fica assim, tá, eu quero. Tudo bem, você quer, mas aí fica dando garfada. E aí quando você acha uma pessoa, sabe, é difícil. E aí só um ponto nessa história que você falou que é interessante, estar dentro desse formato de franquia é uma das coisas que mais me deu agonia ao longo do tempo que eu estava. Uhum. Por quê? Porque eu queria fazer alguma coisa diferente, só que eu não podia. Aí eu queria dar mais atenção para o aluno, só que eu não podia. Eu queria falar assim, não, hoje a gente não vai seguir seu cronograma. Hoje a gente vai parar e falar sobre esse assunto aqui a aula inteira, porque é o assunto que te interessa. E aí não pode, porque você tem que seguir a data certinho do cronograma. E aí uma outra coisa que eu adoro fazer, que eu acho que é exatamente isso que essa ser autônomo permite a gente o aluno já sabe isso aqui, dá um check e segue em frente. Você não precisa obrigar o aluno a ficar vendo um negócio que ele já sabe. É um conteúdo que ele já viu 500 vezes. Cara, você fala assim, ah, beleza, sei lá, igual tech questions. O aluno já sabe, pula. Você vai testar conhecimento, você vai utilizar com ele lá na frente de forma prática em outra atividade. É uma coisa secundária dentro de uma outra atividade, mas você não precisa voltar. Começar tudo do zero. Deixa eu explicar do zero, gente. Sem condições. Então, assim, isso Ah, me dava agonia. eu também. Morria de nervoso de parecer que eu tava lá à toa, a pessoa tava lá à toa, eu ainda tava tomando o tempo dela à toa. Ai, que saco, 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 saco. Mas você começou a dar aula nessa franquia que você estudava? Ó, nessa escola? Então, eu fui convidado. Só que aí, o que que aconteceu nesse meio tempo? É porque eu tinha começado, aí depois eu parei um tempo esse curso, porque eu entrei na faculdade de engenharia. Eu Aí eu esqueço que você fez dessa faculdade. Vê, nada a ver com nada. Engenharia de quê mesmo? engenharia elétrica. Estive lá há Mentira, muito tempo. Deus. Meu irmão tava aí, acabou de mudar para ciência da computação, mas ele tava fazendo elétrica até mês Olha passado. só. Acabou Ah, de não, mudar. eu adoro a área de computação. Elétrica também, ainda gosto muito, É um homem multitasking, né? É um não homem é? multi-amores. Hoje eu vi um multi. Ai, esqueci qual que é. Um negócio falando hoje sobre pessoas que são multipotenciais. Eu vi isso hoje no Ah, treino. você vai escutar ainda hoje, não preocupa não, não preocupa não. Ok. Mas é assim, eu fiz essa pausa, eu fui para a faculdade de engenharia, e aí na faculdade a gente abre, chega lá, laboratório de AutoCAD, toma aqui, ó, tudo em inglês, o AutoCAD. Então vamos, né, plotar em inglês. Chega na aula de programação, era o Dev C++, se eu não estou enganado, antiquíssimo. Em inglês também, os códigos de programação. E eu adorava, 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 adorava. Só que eu falei assim, cara, meu problema é a faculdade. Tive outras questões para lidar, e questões de adaptação também da cidade, tudo, foi uma mudança muito grande para mim na época. Tranquei. No que eu tranquei, eu voltei para minha cidade. E aí, nisso, eu falei assim, tá, vou ficar um tempo, fiz cursinho, no cursinho, fui fazendo curso de inglês quando deu também. Beleza. E aí eu voltei de novo para a faculdade de engenharia. Eu decidi que eu ia voltar. Eu falei assim, eu vou destrancar e vou voltar. Só que eu Insiste. tava fora de sincronia. Insisti. Mas nisso eu já tava fora de sincronia. Então, assim, eu tinha perdido um semestre. As disciplinas que eu precisava cumprir só teriam de novo no próximo, porque o campus era pequeno. Então, ele não tinha oferta das disciplinas todo semestre ainda. E aí, nisso, eu fiquei 6 meses à toa em casa. 6 meses. Já tô na faculdade, tô matriculado, vou voltar.
que eu vou fazer por 6 meses? Aí a mãe falou, você quer voltar pro curso de inglês? Eu falei assim, agora? Me volto pro curso de inglês. Aí eu comecei a fazer 9 horas de curso de inglês por semana. quê? Porque eu tinha 2 livros, tinha 3 turmas que eu podia acompanhar, então eu ia pro curso de inglês 9 horas durante a semana. Amigo, você devia dar uma testada aí se você não tem algum tipo de neurodivergência. Mas assim, braba mesmo, porque eu nunca vi alguém ter um hiperfoco nesse nível. Então, existe esse questionamento, já não fui testado oficialmente ainda, mas todo mundo do meu Eu acho que você convívio, podia dar uma olhadinha aí, né? pois Por nada é. não, mas assim, né? Mas, e aí, 9 horas da semana, ok, Ó, tranquilo. então, deixa eu te contar a melhor parte. Eram 9 horas de curso, mas nessa época eu estava seguindo, eu estava acompanhando, né? Cumpri as 9 horas de curso, tinha que fazer tarefa desses livros, porque era o livro de Cambridge, você conhece as tarefas como que é. Todas. E eu acompanhava 11 séries diferentes. Por quê? 11 séries diferentes. Saía série, sabe quando tem o calendário de séries? Eu tinha o calendário de séries que eu ia acompanhando. Então saía 11 episódios diferentes toda hora, toda semana, né, das séries. E eu ia acompanhando, ia acompanhando. Eu lembro que era época de Supernatural, Nossa, tinha muita série. Meu Deus. How I Met Your Mother, Fringe. Se eu for citar, tem muita coisa. E Resumo você da assistiu obra. tudo na mesma semana. Tudo na minha semana, porque saiu um episódio, então assim, vou assistir. Saiu outro episódio, vou assistir. Juntava com canal do YouTube também, que eu assistia muito. E aí eu comecei a ler também. Eu lembro que nessa época, os livros do Dan Brown, Ah, leitura tranquila, li todos. então a mãe, tipo assim, meu Deus, meu filho é um maníaco. Surtado, ele quer isso, gente, ele é isso. Agora ele é inglês. Ele não, é isso. Não, e era engraçadíssimo, né? Porque o pai chegava pra assistir televisão comigo, e aí ele sentava no sofá, aí tava lá tocando um negócio em inglês, legenda em inglês, porque sempre foi assim. Aí ele ficava uns minutinhos e falava assim, não tô entendendo nada não. E saía. E eu ficava assim, não, Meu pai, eu irmão troco. odiava. Meu irmão não deixava de jeito nenhum colocar coisa em inglês, porque ele não entendia, ele ficava indignado. Odiava, Olha. começava a xingar. E eu lembro de tinha um canal lá em casa, o canal Sony, que era da Parabólica, que ele, do nada, ele saía, ele, tipo, ele era traduzido, só que aí às vezes dava pau. Aí do nada não tava traduzido mais e voltava só no outro dia. Uhum. E eu gostava muito, porque era o canal, sei lá, não lembro o que que tinha no canal não, mas tinha alguma coisa que eu gostava. Aí eu lembro que uma vez eu tava sentada, assistindo assim, e foi nesse dia que eu descobri que eu sabia inglês. Meu irmão chegou e falou assim: Não, tira essa merda, eu não quero ver inglês. Aí que eu me toquei que tava em inglês. Falei, Olha. eu acho que eu sei inglês. Foi nesse dia que eu me toquei, porque eu não tinha percebido que tava. Ele começou a reclamar aí que eu fui raciocinar que a propaganda tava em inglês, tava tudo em inglês, eu não tinha visto. Então, enfim, aí você tava nessa época dessa loucura e depois dos 6 meses. Aí depois desses 6 meses eu voltei para a faculdade, porque eu tinha sido admitido de novo. Tinha assim, poderia acompanhar de novo as turmas. No que eu voltei, abriu um edital de monitoria em língua inglesa. Pra sua? Aham. Porque dentro para monitor da disciplina na faculdade, né? É porque a gente tinha a disciplina de metodologia em língua inglesa. Ah, não sabia. Pois é, dentro da engenharia. E aí, quando abriu, eu falei assim, cara, vou tentar, por que não? Aí eu me candidatei, a gente tinha que fazer uma redação, fiz a redação, mandei para a professora, e ela falou, tá, eu vou fazer uma entrevista com você. E aí nisso ela foi e fez, a gente sentou num banco, ela falou assim, cheguei. Sentamos num banco aleatório da faculdade, e ela foi conversando comigo. Ela falou assim, beleza, vou aceitar sim, você vai trabalhar comigo. Oh, do nada. Pois é. Então, assim, uma redação e uma conversa, ela falou assim, deu para avaliar seu inglês? Vamos lá. E aí, ela me aceitou como monitor. Nessa época, a gente recebia uma bolsa, a gente dividia até a bolsa, eram 2 monitores. E, assim, era isso. A gente sentava lá, ficava esperando o pessoal ter dúvida na disciplina e tudo. Mas ela falou assim, não tá legal esse negócio, não. Vocês vão ficar esperando por ter dúvida? Não. Vamos abrir um projeto de extensão. Aí a gente abriu um curso de extensão e aí o aluno só tinha que candidatar. A gente ia para uma sala específica e eu comecei a dar aula. E enquanto eu dava as aulas do curso, né, eu tinha aulas com ela também, tanto de metodologia de ensino, quanto de metodologia científica, quanto algumas outras observações da língua inglesa e tudo que ela implementava. Então, foi uma experiência de ensino dentro da faculdade de engenharia. Tá vendo? Quando o bichinho da educação te pica, você vai fazer engenharia e ele te busca lá dentro. Ele Busca não lá te dentro. larga, ele te busca lá dentro. Que isso? Pois Que é. inédito essa. Mas qual faculdade que você fez? Eu fazia Unifei. Ah, ela não tem letras, né, onde você tava? Não, Unifei. Então, no curso que eu estava, é porque na verdade eu fazia no campus de Itabira. No campus de Itabira eram 9 engenharias. Só tinha engenharia, basicamente.
FCJ, eu sei que tem um campus também da UFCJ que é só engenharia, que fica em Ouro Branco, que é o. Ih, esqueci o nome dele. Alto Paraupeba, eu acho. Só que Uhum. aí eles não podem ter nada desses negócios de inglês e tal, porque é obrigatório que seja alguém do curso da letras. Só que é longe demais, não dá pra gente cair lá. E aí eu lembro que na época que eu era aplicadora do TOEFL, eu tinha que ir lá em Ouro Branco pra aplicar o TOEFL pra eles. Não podia ser alguém de lá, Olha tinha só. que ser a gente. Nossa. Então, lá nem funcionaria porque, assim, a cidade de sede é Itajubá. Olha onde Hum, está Itajubá, onde está Itabira. não dá, realmente. Pois é. Então, assim, aí foi isso. A gente teve essa. Eu tive essa experiência com o projeto de extensão. A gente fez o primeiro semestre, beleza, começou lindo, turma cheia, todo mundo fazendo um monte de coisa e tal. Aí, quando foi chegando no final do semestre, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Foi caindo. Sumi da aluno e tal. A gente falou: ei, o que que aconteceu, gente? Estava tudo muito bom, estava tudo muito bem. O que que rolou? No próximo semestre, a professora falou assim: não, a gente não vai desistir, não. Só que dessa vez a gente vai cobrar uma matrícula. Então, tinha uma taxa de matrícula, você pagava a taxa de matrícula apenas e podia fazer o semestre inteiro de curso. E aí a gente segurou muito mais tempo os alunos. Ah, foi um ou outro. Eu lembro, o aluno que sumiu mesmo, eu lembro quem foi até hoje. Então, foi o único que sumiu. E o restante continuou. Então, assim, foi realmente a primeira experiência completa, de 6 meses dando aula. E depois disso, a gente manteve o projeto em outros formatos. Ela resolveu incluir como parte da disciplina. Então, eu fiquei responsável por contar presença para uma parte da disciplina. Então, o aluno que precisava de reforço ou que precisava de um complemento tinha que ir lá comigo, registrava a lista de presença e contava ponto na disciplina por presença também, por dedicação nessa parte. E foi isso. Então, assim, eu sei que na conta geral, eu fiquei 2 anos e meio como monitor de língua, de metodologia científica em língua inglesa dentro da Unifei. E aí foi assim onde falei, agora talvez eu possa me chamar de professor. Aí você tava lá fingindo que ainda era pela engenharia, né? Mas estava flertando com a educação. Flertando com a educação. E aí, mas você Seriamente graduou. flertando. Não entendi, perdão. Mas você graduou. Não, você acredita? O que aconteceu? Não. Quando foi chegando lá no. Eu concluí o oitavo período. Isso, eu estava concluindo o oitavo período. Eu tive umas questões com relação a essas disciplinas que tinham ficado para trás. Porque engenharia sempre fica, né? Sempre fica alguma Sim. coisinha. E aí, quando ficou, o que que aconteceu? No meio dessa história, eu entrei de novo no curso. Importante dizer. Eu falei assim: vou tentar zerar o meu CR. E aí, eu fiz um Enem aleatório, coloquei a nota e passei de novo no Unifei, coloquei de novo na engenharia. E Então, eu de entrei novo no você Unifei 2 vezes. Meu Deus. Pois é, pelo Enem, entrei pelo Enem 2 vezes. E aí, nessa segunda vez, eles trocaram a grade de quem entrou. E como Nossa. eles trocaram a grade, bagunçou minha vida inteira, porque eu era de 3 grades para trás. Hum, Então, porque teve um ano que eles trocaram grade muito rápido. Eles trocaram, tipo, muito rápido mesmo. E aí, como eu estava 3 grades para trás, bagunçou minha vida inteira. Tinha disciplina que nem existia mais. Tinha disciplina que tinha sido dividida. Virou um caos. E aí eu não conseguia mais matricular, porque eu não tinha prioridade. E eu falei assim, cara, eu não estou muito satisfeito com o que eu vou trabalhar. Nessa altura eu já sei como é a experiência de trabalho, porque a gente acabou tendo alguns contatos com a indústria e tudo. Eu também trabalhava com o pai. Pai é da área de eletricidade também. Então, às vezes eu, né, ajudava ele com alguma coisa, projeto elétrico, instalações, alguma coisa assim. Eu falei, não é isso que eu quero trabalhar. Eu sei que não é isso que eu quero. E aí eu fiquei naquele dilema. Eu demoro mais 1 ano e meio para cumprir 1 ano de curso ou eu largo esse negócio para lá? Eu larguei esse negócio para lá, meu Deus, na cara e na coragem. Do na cara e nada. na coragem. E seus pais, como é que eles ficaram? Na época eles ficaram assim, meu Deus, por que você está largando? Você está quase formando. Por que que você está abandonando? Eu falei assim, uai, gente, eu não estou feliz. Não tá legal, minha saúde mental, meu tempo e tudo. Eu falei assim, então não vai rolar. E aí, assim, deixa eu voltar um pouquinho, né? E aí, nisso eu desisti. Desisti da faculdade de engenharia. No que eu desisti, eu falei assim, tá, e o que que eu vou fazer agora? Um dezembro aleatório, eu falei assim, eu tô dando monitoria tem 2 anos e meio. Deixa eu colocar isso no meu currículo. E no meio disso, eu tinha feito um exame de certificação, foi o TOEFL. Eu fiz o TOEFL pela faculdade mesmo, a faculdade, né, a gente conseguia fazer. Tirei uma nota que a professora de monitoria ficou super feliz. Ela falou assim, não, você vai continuar como monitor, quero nem saber. E aí, era uma nota relativamente boa para a época. E aí eu falei, tá, deixa eu colocar isso, coloquei minha nota, coloquei tudo, montei um currículo e mandei para uma escola de lá da cidade, de lá de Tabira. E aí fui para as férias, mandei em dezembro, fui para as férias tranquilíssimo. Deu dia 15, 16 de janeiro, a escola me liga e fala assim:
aqui, vamos agendar uma entrevista de emprego? Eu falei assim, tá bom. Pode ser hoje, à tarde, 4 horas? Eu tô assim, não, eu nem estou na cidade. Pode ser amanhã às 11? Ela falou assim, não, pode ser amanhã às 9. Eu falei, ótimo. Eu só arrumei minha malinha, estava em Pirapora nessa época, voltei para Itabira, peguei o ônibus meia-noite, cheguei em BH, 6 horas da manhã, vim de BH para Itabira, fiz a entrevista de emprego, e eu, beleza, entrevista de emprego, legal, fui tranquilo. Aí eu falei assim, tá, não deu nada, passou 15 dias, ninguém falou nada. Eu falei, tá bom, não Nossa, passei. trabalheira pra você ir lá à toa. Pois Ai, é, aí, gente, que época que foi isso? Não conheci o online? não é? Isso foi 2018, foi Ah, 2018. tomar banho. Sai Pois fora. é. Nossa, que ódio que eu ia ter ficado. Pois é. Não, aí eu voltei, minhas férias foram canceladas no meio, eu fiquei em Itabira o resto das férias, porque não valia a pena ficar indo e voltando, né? Porque era caríssimo. E era muito tempo de viagem, dava assim umas 9 horas de viagem no total. E aí deu 15 dias depois, eles me ligaram, falaram assim: você pode vir aqui para fazer a segunda entrevista com a gente, por favor? Eu falei assim: tá bom, vou ir para fazer a segunda entrevista. Quando eu cheguei, eles falaram: você pode entrar naquela sala ali, os professores já estão fazendo a prova, você vai fazer um simulado do TOEIC. Eu tô assim, é? É. Então tá bom. Eu fiquei assim, de repente, era uma segunda entrevista, não, era um simulado do TOEIC para fazer. Eu fui, fiz o simulado, terminei e fui embora. Aí no que eu levantei e entreguei, todo mundo ficou me olhando assim. Por que esse menino levantou e entregou estreantes? Eu falei assim, uai, terminei, gente, fui embora, achei fora. E aí tinha mais, eu fui descobrir que tinham outros candidatos também fazendo lá, e tinha os professores da escola mesmo fazendo o simulado, que eles faziam semestral, esse simulado. Daí passou 15 dias de novo, e a Eles escola têm me liga. assina com esse número. Tem. Aí a escola me liga. A escola me liga e falou assim: foi 15 dias, foi mais ou menos isso. Eu sei que deve ter dado uma diferença. A escola me liga e falou assim: então, a gente vai querer que você trabalhe com a gente, sim, pode vir. Eu falei: não, beleza. E eles me contrataram. Isso foi no dia do meu aniversário, em 2018. Então, no dia do meu aniversário, eles me contrataram, 9 de março. Ah, tá chegando, ó, daqui 9 dias, semana que Tá vem. chegando Pisciano? É pisciano? É, peixes. esse ano. Combina com você, combina com você. Eu escuto isso bastante. Falam que eu sou um clássico. É, pior que eu também acho que é. Aquelas, né? Gente, eu fiz letras, sou formada em signos. O Diego direto, ele vem assim, qual o signo que vem depois de não sei o quê? Qual outro que vem antes de não sei o que lá? E o dele é porque ele quer comprar skin do Zodíaco no joguinho dele, não é porque ele se interessa, não, mas... Ah, Mas cada um com seus propósitos. né? Enfim, aí você foi contratado no dia do seu aniversário, 9 de março. Então, na verdade, eles deram uma enrolada boa ali no meio tempo, mas... Deram uma enrolada boa. E aí teve. Mas eu acho. Tá. Se colocando na conta, acho que teve uma semana de treinamento também. Mentira, tô errado. Eu não participei da primeira semana de treinamento. Eu recebi um treinamento compilado, assim, recebi umas turmas e fui. Exatamente. Meu treinamento foi feito em algumas horas. Não foi Eles dias, não não. esperavam a quantidade de matrícula que eles tiveram. E aí eles precisaram contratar alguém urgente. Você acredita que foi uma outra história melhor que essa? Qual que Eles é? despediram uma professora de última hora porque ela estava dando aula tomando açaí dentro da sala. Aham. E foi uma confusão toda, mas era desse nível. Então imagina você tava dando aula dentro de uma sala de aula, tomando seu copo de açaí, Ah, um deve ter livro na sido mão. assim, faz do jeito que você quiser. Ah, então tá, resolve aí, tô aqui, ó. Meu Pois Deus. é. É, Isso foi assim, a última, né? Foi a gota d'água. Então tinha muita coisa para trás acontecendo já. com certeza ela já queria ser demitida, né? Pois é, pois E a é. gente, às vezes, a gente tem que forçar a demissão, senão ela não vem, não. Até quando a gente quer. Às vezes ela foi o jeito que ela achou. Pois é, foi o jeito que ela achou. Então, assim, conseguiu, foi. E aí eu fui chamado às pressas para substituir, tanto que geralmente eles chamavam alguns professores. Naquele semestre eu fui o único que entrou, Meu Deus. naquela data. E tinha entrado gente antes, entrou gente depois, mas naquele momento eu era o único. E aí, assim, entrei, e aí eu dei 2 semanas de aula para uma turma. Quando deu a segunda semana, metade da turma mudou de horário e a turma acabou. Por quê? Aham. Na época eu fiquei assim, meu Deus, eu sou um professor horrível. Nossa. Aí depois Imagina eu você, como você não se sentiria no lugar do Matheus. Acabou de começar a trabalhar no lugar, está empolgadíssimo, seu primeiro emprego oficial como professor, assim, fora, né, de monitoria, e a metade da sua turma sai. Opção número... Como você se sente? Opção número um lixo, a culpa é minha, eu odeio minha vida. Opção número dois, nada a ver comigo, tá tudo bem, é sobre eles.
Duvido que alguém se sente número dois. Duvido. Essa pessoa. Quem se sentir isso é o Buda, né? Tá, já atingiu a. Como é que chama aquele? O Nirvana há muito tempo. Atingiu o nível. Transcendeu já, porque assim. Iluminou. É o iluminado. A gente se sente mal. Ainda mais primeira vez que a gente tá começando, não é? É culpa, síndrome do impostor, aquilo tudo junto. E como foi? Vem. Você Não, e aí eu fiquei assim, em choque. só te deram uma turma? Eles me deram três turmas. Ah, Três turmas. E aí, dessas três, duas eram no mesmo dia, uma no dia diferente. E aí, eu, de repente, tinha só duas turmas. Eu fiquei assim, tá. Aí eu tô assim, e aí, colegas, quantas turmas vocês têm? Ah, eu tenho 9, aí eu tenho 12. Eu tô assim, entendi. Aí eu fiz, me explicaram que ao longo que eu fosse, né, à medida que eu fosse melhorando como professor, iriam me dando mais turmas. Mas depois eu fui descobrir que não era porque eu era um novato que a turma desanimou. Eu era um novato? Sim, eu era um novato, não conhecia muito bem o método. Mas eu já era o terceiro professor daquela turma em, tipo, 3 meses. Então o pessoal encheu o saco. Então não tinha nada a ver comigo, realmente. Eu só era vítima de ter sido o terceiro e, né, terem mudado tanta sim. coisa. Então, assim, e aí eu fui entender a Belinda que eu estava. Mas aí tá. Aí nesse tempo, depois disso, eu fui e ganhei mais turmas. No semestre seguinte, Elisa, como eu era o único professor que entrou fora de sincronia do semestre, eu era o único professor que não tinha concluído o tempo de receber as férias. Então, quando deu janeiro, eu era o único professor na escola inteira para todas as turmas de férias. Meu Deus do céu. Exatamente. Eu sei que eu dava aula assim, acho que era 4, 5 horas por dia, todo dia, de segunda a sexta, nesse janeiro. E aí, na época, né, proporcionalmente 1 hora de aula, uma tarefa. Então, eu Meu. tinha só essa quantidade de tarefas para corrigir durante a Pra quem semana. nunca trabalhou em franquia, vou contar pra vocês que a tarefinha é coisa de louco. É muita coisa. Você gasta mais tempo corrigindo as tarefas, e dependendo da quantidade de alunos, mais tempo corrigindo as tarefas do que dando aula. Mas você era o seu regime de contratação, então não era por hora, era por mês? Era horista, era como horista. E assim, Mas eu até tava conversando. Era a única vantagem, assim. Só que, ok, você recebe um pouco mais, mas eu não existi aquele em janeiro. janeiro não teve nem férias. Não, eu voltei, acho que era dia 3 por aí, de janeiro. Meu Era um Deus. negócio assim. Hum. Então, assim, foi muito, muito, muito puxado. E eu lembro que na época eu falei, nossa, recebi muito. Mas depois eu fui fazer as contas e eu fiquei assim, engraçado, eu achei que eu ia receber mais. Muito bem. Era o primeiro emprego formal de carteira, porque as outras coisas que eu tinha trabalhado realmente eram contrato, ou era outro tipo de experiência, ou era só empreitado. Então, realmente não tinha feito nada de cumprir um ano de carteira. E aí, ok. Só que eu falei assim, cara, é muito cansativo. Porque acaba sendo muito maçante. Chega uma hora que você está corrigindo uma tarefa e você fala assim, o aluno vai cometer tal erro. Quer ver? Vira a tarefa. Olha lá, exatamente. E aí você já sabe que o aluno vai cometer aquele erro, mas você não tem como se antecipar a isso, porque você não pode fugir do método. Então não tem como você preparar uma aula diferente. Pois é, então assim, isso era uma parte complicada. E aí eu continuei nesse emprego, eu fiquei durante 5 anos, 5 anos, mais ou menos 5 anos. Deus. Pois é. Aí é pouco tempo, então. Então, foi um tempo bom. Foi lá, eu saí de lá, foi 2022, eu acho. Meu Deus. 2022? Há pouco Foi. tempo você estava lá ainda. Há pouco tempo eu tava lá. Meu Deus, outra vida. E você estava lá Nossa, só lá, que ele era seu único emprego. só lá, porque eles exigiam que você não podia trabalhar em outra escola de idiomas, né? Tinha que ser só lá. Então, Mas você como não, tinha não tinha contrato. nem aluno particular. Aí, o que que aconteceu? Quando deu 2019, eu comecei a ter aluno particular. Ah, entendi, pelo menos, né? Pra dar uma ajudada. Isso. Quando deu 2019, eu comecei a ter aluno particular. E aí, eu comecei com engenheiro também, já na área de engenharia. Então, já tava, o nicho já começou lá de trás. E preparação para entrevista de emprego, preparação para outras questões. E aí eu comecei a estudar essa parte, eu comecei a me preparar. Ah, como é que a gente ensina o aluno, como é que a gente prepara essa estrutura e tudo. E isso acaba se alinhando, né? À medida que eu fui dando essas aulas, apareceu um ou outro aluno, eu acho que eu fiquei com uns 3 alunos durante um tempo, mais as aulas lá na escola. Mas Mas nessa época eu cobrava baratíssimo. você estava na faculdade já, a outra faculdade, nessa época. Eu estava na antiga ainda, foi o ano que eu saí da antiga, foi 2018. Porque Que aí. teve, Mas quando que você teve entrou? bagunça de datas. Então, Elisa. Eu entrei em 2010, eu tranquei, eu voltei na metade de 2012, aí depois eu tranquei de novo, entrei de novo.
E aí eu saí em 2018. Essa é de engenharia. Essa é engenharia, minha luta com engenharia. Não, mas a outra. A engenharia eu tô considerando A que é outra, é. então, a outra eu entrei, foi 2020/2? 2020/2? Então você tava com os alunos particulares, com a escola e ainda tava fazendo uma faculdade nova. Aí eu tava fazendo a engenharia, aí depois eu mudei pra faculdade nova. Então, aí nessa época você já estava ali enfim, na loucura, né? Vamos abraçar Tava. o mundo e fazer esse aqui também. Por que não? Mais esse. Sim, tava nessa Mudou loucura. da água Então, pra vinho assim, também, né? Sai da engenharia, que é totalmente exatas, negócio mais aquela galera bem rígida, bem quadrada, vai pra psicologia, um trem bem tilelê, um trem bem colorido, bem. Porque, né, a psicologia ela é muito mais aberta. Eu fiz muita matéria na psicologia na época que eu tava na letras uhum, para poder formar mais rápido. E aí eu lembro que eu fiz uma que era Gêneros e Direitos Humanos, um negócio assim. Nunca vi tanto tilelê na minha vida. Meu Deus! Eu não conseguia nem entender o que eles falavam, de tão confuso, de tão absurdamente caótico era a cabeça da galera. Eu falava, gente, aquilo é verdade. Eu tô zoando, Matheus, mas aquilo que o povo falava, eu uhum, falava assim: isso aqui é verdade, que o povo sempre fala, só faz psicologia quem já é maluco. Sim, não tem como. A galera com falava uns três, eu certeza. não conseguia entender. Eu falei, gente, você é doido. Você só pode ser doido. Não tá entendendo. Era assim, mas era muito engraçado. Era um pessoal, aqui na UFSJ, a psicologia é um curso. A psicologia da UFSJ é famosa. Ela tem uma nota de corte muito alta. E a galera se Uhum, mata para conseguir vaga ali. Então, eles têm um ambiente muito específico, assim. E aí, se você sim. foi parar lá, você não estranhou que eles eram diferentes do que você estava acostumado? Então, eu estranhei a ideia, né, de tudo. Calma, a ideia do curso, né? Você fala da mudança de tudo. De mudança de tribo, porque você estava numa Sim, tribo sim. muito quadrada, muito isso aqui, muito fechada. E também eu dava, quando eu trabalhei no Inglês Sem Fronteiras, eu dava muita aula só na parte da engenharia. Então eu lembro que os meninos eram muito fechados. Eu lembro que eu tentava trazer dinâmica, eles não estavam nem aí. Eu fazia qualquer coisa, eles olhavam pra mim com uma cara de tipo, que não tá reagindo a nada. E Uhum. às vezes era meio frustrante, mas depois de um tempo eu descobri que, na verdade, eles funcionam desse jeito mesmo. E na psicologia, a galera é totalmente o contrário. Quando eu dava aula no CDB, que é onde tinha o campus da psicologia, né? Que era raro Uhum. eu ter turma ali, eu não dava essa sorte, aquelas. Porque era o meu campus, era mais fácil pra mim. Mas eles sempre me botavam pra ir lá no campus que fica lá longe. Quando eu dava aula no da psicologia, eu sentia uma diferença muito grande, que eu falava, esse povo é muito diferente do que eu estava acostumada. É muito diferente. E Muito. assim, tem algumas coisas engraçadas no meio dessa história, né? Porque, igual eu falei, eu comecei dar aula pensando na preparação de entrevista de emprego, inglês para engenharia e tudo. E quando eu entrei na psicologia pensando no organizacional, porque eu já estava começando a alinhar as coisas ali. Mas o que é psicologia organizacional? É a que trabalha na parte de RH, de recursos humanos. Eita, tem uma específica, eu não sabia. Tem. É Legal. organizacional. Trabalha dinâmica, né? Tanto a parte de processo seletivo, quanto de contratação, quanto de um ambiente dentro da empresa também. Então, é a psicologia organizacional. Desenvolvimento da empresa, pessoal e interpessoal. Então, ela trabalha realmente dentro disso daí. E é super legal. Tem toda uma ciência por trás e volta muito lá atrás. Você vai estudar organizacional, você escuta Taylorismo, Fordismo, aquele negócio todo assim, tá pesado. Então, realmente tem muita teoria por trás disso. Que é uma coisa que, para quem veio da engenharia, faz muito sentido, né? Já é mais parecido. Pois é, então conversa. Mas aí, de qualquer forma, estava nessa escola, na faculdade depois, e com alunos particulares. E aí o perfil dos meus alunos particulares começou a mudar um pouquinho, o perfil dentro da escola começou a mudar também. Eu sou um professor que me dou muito bem com alunos mais velhos. Então, alunos ali 25, 35, por aí, aumentando a faixa etária, igual eu falei lá na trilha outro dia. E aí eles mudaram meu público dentro da escola. Meu Pra público, de qual? repente, virou crianças de 9 a 10 anos. 9, 10, 11 anos de idade. Do nada. Exatamente. Ai, Do cara. nada. Do Ai. nada. Isso que é uma É. outra coisa que me deixava desanimada. Que nem esse negócio que eu tava falando agora. No Inglês Sem Fronteiras não é uma escola, né? Então é diferente. Mas eu lembro que quando eu trabalhava lá, aqui na UFSJ, em São João del Rei, tem três campos. Um campus das engenharias, que é o CSA.
um campus da psicologia, pedagogia, essas coisas assim, letras, que é o CDB, que é onde eu estudava. E tem um Uhum. campus que é mais aberto, que mexe com coisas que precisam de espaço. Zootecnia, artes aplicadas, esse negócio assim. E, cara, eu dava muito azar, porque só me jogavam no campus CSA, que tinha um povo da engenharia. Eu não queria ficar lá, era longe da minha casa. Era longe da minha casa, era longe de onde eu estudava, era longe de tudo. Eu precisava ir pra lá. Sorte que não era no CETAM, que é mais longe ainda. Mas esse, eu ficava tipo assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E assim, honestamente, pensando hoje, eu também teria me colocado lá. Porque eu penso que tem professor que combina com um certo tipo de aluno e tem professor que não. Eu tinha duas professoras que trabalhavam comigo nessa época, uma delas extremamente sensível mesmo, muito calminha, muito doce. Ela não ia se, se dar bem na engenharia, ela ia ficar muito desmotivada pela falta de reação da galera. E a outra era muito desorganizada, o trem meio tacado pro pau, assim. Ela era minha melhor amiga, inclusive, mas ela era meio doida. E a galera de lá também não funcionava desse jeito. Então, pensando hoje, eu sei que faz sentido me colocar lá. Mas tem coisa que Uhum. desanima, cara. Porque ficar Desanima. sempre com um público que você não se identifica, ficar sempre trabalhando com uma coisa que, tipo, você vai perdendo o sentido daquilo que você tá fazendo, né? Uhum. Perde, perde. E é igual você está falando essa questão. Teve essa mudança de público, e aí tem as nossas metas para bater, né? Tem? Porque dentro de escola de rede, pelo menos nessa escola particular, algumas outras eu já vi que tem algumas coisas parecidas, mas você tem meta para bater como professor. E aí, por exemplo, da final do mês, você vai fazer a atividade, você vai fazer o balanço geral do mês. Então, no balanço geral do mês, eles vão computar quantos alunos você tem, qual foi o número de presenças, número de faltas, tarefas entregues, é, e tem mais alguma outra coisa. E aí, registro essas informações. Ah, tá. Depois tinha, né, quantidade do aplicativo, a porcentagem do aplicativo dos alunos estavam fazendo também. Tem esse negócio aí. Do aplicativo eu não peguei tanto, não, que eu já estava saindo. E aí, assim, da metade do semestre, né, quando a parte de rematrícula, você é responsável por rematricular uma certa quantidade de alunos. Se você não rematricular, a responsabilidade é sua. Então, você tem essas métricas para bater. E aí, quando você não bate, você é cobrado por isso. Então, por exemplo, o aluno faltou. Beleza. É responsabilidade minha mandar mensagem, às vezes, no grupo para falar assim, fulano, ou mandar mensagem para o aluno, fulano, como é que você tá? Ou ir lá na recepção e falar, recepção, mande mensagem para o aluno. Para ficar de olho, porque se o aluno faltar muito, você é penalizado por isso. Ah, É tá, isso, tinha uma outra. gente. É. Não tem condição. Então, assim, e aí, por exemplo, teve uma aluna mesmo que eu fui penalizado, eu perdi o ponto. Tem a competição, tem isso, é mensal. Aí, baseado nisso, é criada uma competição interna. Mas esse mensal, por exemplo, teve uma aluna que eu perdi. Aí, assim, eu perdi ponto, porque a aluna desmatriculou. Por que que a aluna desmatriculou? Porque ela foi demitida do serviço. Então, ela foi demitida, ela cancelou o contrato. Mas eu perdi ponto porque ela foi demitida. Eu fiquei assim, Oh, mas é muito fácil, então eu vou abrir uma escola e botar os outros para se esforçar sozinho, para me arrumar aluno, para pois pagar os é. salários deles mesmos. Que é isso, gente? Então, assim, você tem que bater métrica de vendas sendo professor. E aí, o curso de vendas, a gente tinha treinamento de 6 em 6 meses. Aí, esse treinamento era basicamente treinamento de como manter o aluno, como vender o curso para o aluno. Então, assim, tudo isso entra no ser professor, né, dentro da escola de rede. São coisas que você não fica sabendo antes de você entrar, você só fica sabendo depois que você entra. Tô sabendo agora, quando eu trabalhei não tinha. Pois é. Socorro! Às vezes era o cara lá que não passava isso pra gente, não passou pra mim, mas meu Deus, não tinha isso aí, tô chocada. Tinha. Então a gente tinha que bater meta. Então, se o seu aluno faltou, se o seu aluno não entregou tarefa, se o seu aluno não fez a atividade lá que eles fazem o controle, você perde ponto. E aí, se você perde muito ponto, você já começa a ficar ali começa aquele sentimento de estou na berlinda. E eles, eu acho que de toda a experiência de escola de rede, isso foi a pior parte. Isso foi o pior ponto. De toda a experiência de escola de rede, isso foi o pior ponto que eu vivi. É aquele medo constante de ser mandado embora. Porque você vive esse terror diário de será se eu vou ser mandado embora? Será se vai ser dessa vez? E aí é pra. Essa, né? Aí, quando todo mundo fala pra mim, eu tenho medo de ser autônomo por causa da instabilidade. Minha filha, isso daí que é instabilidade. Sua vida nas mãos de uma outra pessoa. E para Pois é, pensar, você se esforçando para ter esse aluno que vai pagar um valor altíssimo e que você vai receber menos de 10% do que isso no fim do mês. exatamente. Não, e assim. E aí a gente tá falando das coisas boas, né? Mas, por exemplo, tinha turmas que eram aquelas turmas que o aluno não faz a aula no livro, não faz a aula com você. O aluno faz a aula por conta própria.
com o Uhum. livro e o dispositivo lá. E aí, 9 alunos numa turma. E aí você tem 5 minutos para atender cada aluno. Você realmente tem 5 minutos para atender cada aluno. Porque é 5 minutos de abertura, 45 minutos para você atender os 9 alunos, 5 minutos para atividade de encerramento e 5 minutos de manobra. O que é manobra? Trocar de livro, fazer anotação na folha de feedback, porque tem que ter a folha de feedback de cada aluno individualmente. Meu Deus. É, então, assim, é uma pressão muito grande. E às vezes termina uma aula, começa outra. E aí você tem que são 9 pessoas para guardar material, para sair da sala, para você chamar mais 9 pessoas para fazer atividade, para você, sabe? Então, assim, se você não tiver um gerenciamento de tempo muito bom, um jogo de cintura muito bom, você vai se atrasar. E se você atrasa a aula do próximo professor, porque tem um professor que, quando você termina a sua aula, já está esperando para entrar na sua sala. Às vezes, com os alunos dele em pé lá, para você reorganizar todos os dispositivos em cima da mesa, ou para recolher tudo, colocar tudo para carregar, guardar fone de ouvido. Assim, é estressante, é muito estressante. Então, essa é uma das maiores diferenças que eu sinto, eu não tenho mais aquela nuvem negra da demissão pairando sobre a minha cabeça. E saber que eu posso olhar e falar, olha, esse horário não tem disponibilidade, esse horário tem disponibilidade. Esse horário aqui é reservado para as minhas aulas pessoais, é o que eu vou estudar como ser um professor melhor, que eu vou estudar técnica, que eu vou estudar outras coisas. Isso me permite muita flexibilidade. Então, assim, é uma das maiores diferenças. E não me tem esse estresse de saúde mental do fantasma da demissão. É isso que eu ia Porque falar. isso acabava com a gente. Eu acho que quando a gente sai dessa loucura, a gente tem mais dignidade. Você já parou pra pensar? Tomar café com dignidade, almoçar com dignidade. E eu falo dignidade mesmo. Uhum, Acho que essa palavra é a palavra certa. Porque, sim. honestamente, eu lembro de escolas que eu trabalhei que eu não podia fazer xixi. E eu tinha que ficar de 7 da manhã, que era a primeira aula, até meio-dia e meia, sem fazer xixi, correndo de um lado pro outro, porque acabava uma aula, eu tinha que correr na outra, não tinha um minuto pra nada, não podia parar. Tipo assim, minha água acabou, problema meu, não tinha tempo pra pegar também. Isso não é dignidade, sinceramente, não é Não. mesmo. E eu saía dessa escola, era meio de 20. Eu saía dessa escola e eu tinha que correr, porque eu tinha que estar em outra escola às 13 horas do mesmo dia, então não estava também. Isso. Isso não é viver com dignidade, gente. Sério, eu acho que assim, passou a época de da gente valorizar o sofrimento, sabe? Ai, gente, que negócio cafona, que negócio velho, para com isso, fora de moda. Ah, não, fora de moda. Muito. Porque as pessoas hoje em dia, quando alguém vem falar pra mim com um troféu de sofrimento, ai, dou aula o dia inteiro, 12 horas de aula, estou tão cansada, eu fico, ai, que cafonice. Que cafona você acha bonito isso? Que cafona, você não acha? Eu tava vendo uma menina que eu seguia antigamente, quando eu fui virar professora online, né? Autônoma. Então nem era mentora, não, tá? Eu era só professora, esse negócio todo. E aí eu fui caçar gente pra seguir, pra me inspirar. Eu nunca vou esquecer de uma menina que eu segui uma vez e que ela tinha um quadro igual esse meu branco aqui, e ela escrevia no quadro todo dia, todas as aulas que ela vai ter. E aí ela escreveu num dia e colocou assim: quinta-feira muito cheia por aqui. E, tipo, alguma coisa muito positiva, tipo assim, ainda bem, nossa, só professores bem-sucedidos são assim, não sei o quê. Aí tinha 12 nomes escritos na quinta-feira. E aí mandaram na caixinha dela assim: que horas você almoça? Aí ela falou assim: como eu moro com a minha mãe, ela faz a comida e traz aqui pra mim e eu como enquanto estou nas aulas. Eu nunca vou esquecer desse dia, eu nunca vou esquecer desse dia. Meu Deus. Porque aquele dia, eu juro pra você, eu vivia essa realidade que eu tô te contando de correr, e só naquele dia eu me dei conta de que isso não tava legal. Só naquele dia. Quando ela falou isso, parece que eu gosto de visões da Raven. Fez assim no meu olho. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Isso aqui não tá legal. E foi a primeira vez na minha vida que eu me questionei se esse sofrimento todo e todo esse troféu que a gente entrega pra ele é válido, se ele merece esse troféu mesmo, ou se na verdade isso não é uma maldição, né? Por que que eu tô chamando isso aqui Uhum. de prêmio se isso é uma maldição? E enfim, depois daquele dia que eu fiquei rebelde desse jeito, revoltada. Porque, cara, não é normal você tá sempre na correria, não é normal você ter essa pressão toda em cima de você. Não é normal você sentir que pode ser demitido a qualquer momento, não ter essa segurança, essa estabilidade mental de estar trabalhando onde você está. Não é normal você ter que ficar provando seu valor o tempo todo. E tô avisando para todo mundo que tá ouvindo a gente, não é normal. Se você tem essa constante sensação, se o trabalho que você tá hoje, ele te faz ficar ansioso, sabe, temendo pela vida, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Não tem como isso ser Uhum. certo. Aqui, Não. aqui na minha empresa, eu tava conversando com a Marina esses dias pra trás e ela falou assim: Ah, eu tava falando com a Paula, que as duas são do time comercial.
E aí ela tava preocupada com não sei o que, e eu falei pra ela, não preocupa não, que a Elis é muito humana, não sei o que. E aí que eu parei pra pensar que não é nem que eu sou muito humana, é que eu acho que eu sou a única pessoa humana que a gente tá conseguindo ver ultimamente. Eu acho inadmissível que a empresa passe por cima da sua vida a ponto de que você não, tipo assim, você tá passando um problema pessoal, você tem que ficar pedindo permissão pra ir viver isso, pra ir resolver isso. Ontem eu vi um threads que passou pra mim de uma menina contando que a avó dela faleceu e ela tinha uma publi para entregar. Mandaram mensagem perguntando da publi. Aí ela falou assim: minha avó faleceu, eu não vou conseguir fazer hoje. Aí o cara falou: amanhã de manhã, então tem como? E aí no outro dia de manhã cedo ele mandou: cadê a publi? Eu quero agora. Eu não consigo entender. De verdade. Assim. Para mim não faz sentido que a gente tenha esse tipo de sistema acontecendo. Eu não sabia que estava assim no seu caso. Uhum. E outros teachers, vocês nunca me contaram isso, né, gente? Por que que ninguém nunca me contou isso? Pois é. Não, e aí você tá falando desse caso, eu vou te contar um caso, não sei nem se fica off ou não, tá tranquilo. Mas nesse sistema de pontuações, foi um escândalo uma vez, isso foi um pouco antes de eu entrar, mas eu fiquei sabendo disso, porque os professores ficaram escandalizados, porque teve um professor que perdeu ponto no final do balanço do semestre, porque ele tinha tido perda de aluno. A aluna morreu, e ela contou como perda para o professor. Então, assim, é Em que esse lugar que nível. está isso normal? Em que Pois lugar que a é. gente consegue achar isso normal, gente? E quando a gente tá no meio da confusão, a gente não consegue enxergar. Eu tenho uma tatuagem aqui que diz: sair da ilha para ver a ilha. Essa tatuagem aqui, ó, sair da ilha para ver a ilha. Porque é o seguinte, quando você tá vivendo aquilo, você tá acostumado com meta, você tá acostumado com correria, você tá acostumado com coisa assim, mas não vamos normalizar isso. Não é normal, não faz sentido. Gente, pelo amor de Deus. Se você tá vivendo esse tipo de coisa, eu sei que a gente tem muito o medo, né? De cara, como eu vou pagar minhas contas, como eu vou seguir a vida e tal, não sei o quê. Mas assim, o que você tá vivendo hoje também não é bom. Eu acho que a gente fica assim, pelo menos eu tô aqui que tá ok, não tá ok. Tá bem ruim, na verdade. Tem outra oportunidade aí na frente. Desse jeito não tem como a gente ficar. Mas o que que fez você sair, Matheus? Você falar, não vou mais ficar aqui. Então, eu acho que assim, o ponto de virada foi essa desilusão da percepção de que eu podia fazer muito mais pelo meu aluno e que Uhum. eu estava vendendo uma coisa que eu não acreditava mais. Então, e aí é engraçado, porque eu tomei uma decisão em um semestre e eu falei assim, se eles não me mandarem embora, eu saio. Se eles não me mandarem embora, eu saio. E aí eu deixei minhas metas irem lá embaixo. Deixei. E eu acho que é a primeira vez que eu tô falando assim abertamente, mas realmente foi isso. Eu deixei as minhas metas irem lá embaixo. Porque eu falei assim, como eu vou fazer uma coisa que eu não acredito? Como eu vou pegar esse aluno e fazer ele assinar um contrato de um ano para pagar, tipo, R$ 1.300 num livro, fora a mensalidade, se eu não acredito naquilo que eu estou vendendo? Porque esse aluno entra dentro da sala de aula comigo e eu tenho 5 minutos contatos no relógio para falar com esse aluno. E eu não posso falar mais do que 5 minutos com ele, porque senão eles vão falar assim: ah, mas você está deixando o aluno mal acostumado. Porque se no próximo professor ele só tiver 5 minutos, como é que você vai fazer? Ele vai reclamar. Eu falei, cara, não faz sentido isso. Não tem como, sabe? E eu falei assim: chega, se não me mandarem embora, eu vou pedir demissão. E aí eles me mandaram embora. Porque as suas metas eram muito baixas. Porque as métricas ficaram lá embaixo. E eu falei Ai. assim, que ótimo. Tá tudo bem, tudo bem. E aí eles mandaram embora. Eu fiz a reunião com os pais. Acho que era uma quinta ou uma sexta-feira, 8 horas da noite. Terminou a reunião, 8h30 da noite. Eles me chamaram e falaram assim: olha, você fechou todos os professores, fechou todos os alunos, fechei. Você fez reunião com todos os pais também. Então, aí a gente queria agradecer e me despediram. Foi tipo 8h30 da noite de um dia de trabalho, assim, do último dia de trabalho do ano. Eu falei, tá, eu fechei um ciclo. E foi bem fechado, sabe? Aí depois disso eu fui passar uma semana na praia. É Mas para foi isso. tentar lavar a energia, né, também dessa sujeirada danada. E como é que e Exatamente. depois não teve para você a sensação de meu Deus, o que eu vou fazer agora? Teve um pouco, mas aí eu tive referências muito boas nesse sentido, porque tem um casal de amigos que eles passaram por esse processo de sair da escola e abrir a escola deles. Então teve essa virada. E aí eu vi e falei assim, cara, olha que legal. E eles se deram muito bem nisso. Eles se deram muito bem.
E eu falei assim, não, tem esperança, tem chance. Troquei muita informação, eles me deram muito suporte. Inclusive, assim, são pessoas que eu tenho uma admiração gigantesca, sabe? Eu tenho um carinho gigantesco, porque são pessoas que foram guias, foram luz nessa saída. E, inclusive, foram eles que me apresentaram muitas das questões das comunidades, das plataformas e tudo. Então, assim, realmente, né? Acho que teve eu não lembro se foi no ano de 2023, mas eu assisti alguns cursos de mentorias, igual você faz, e aí abriu muito meu olho para muita coisa. Eu falei assim, não, então tá, então vamos lá. Aí eu estava recebendo seguro-desemprego, e enquanto recebia seguro-desemprego, eu fui tentando captar alunos, fui tentando captar alunos, e aí foi onde eu cheguei num ponto que eu estava ok, tinha uma quantidade de alunos que dava para fechar ali as contas, estava tranquilo, mas era uma coisa muito mais solta, isso em parceria com eles também. Aí depois eles me convidaram para participar de uma outra escola que eles abriram, que era uma escola presencial. E aí é onde eu entrei como coordenador pedagógico dessa escola. Mas você Então acabou não foi essa ficando? Ou você ainda mudança. tá? Não, eu acabei não ficando. Eu fiquei pouco tempo lá. Eu fiquei acho que não, uns 8 meses, eu acho, se eu não estou enganado. Porque entrou a questão da saúde mental. Mas realmente não foi por causa da escola em si. A dinâmica de rede da escola era completamente diferente. Não por causa da rede, por causa deles, por causa do administrativo e pedagógico, todo mundo, toda a equipe. Mas eu acabei saindo por quê? Porque eu morava em Itabira e fazia faculdade de João Molevade. Aí você falou, nossa, uma cidadezinha do lado da outra, dá 29 quilômetros. Beleza. Só que dentro da cidade eu rodava 20 minutos, buscava algumas colegas, rodava mais 20, pegava a estrada, então eu rodava 1 hora, mais ou menos, mais a 1 hora de retorno, mais o tempo de faculdade. Então, assim, quando foi somando tudo, eu estava dormindo 5, 6 horas por noite. E pra quem não é de cidade muito grande, saibam que 20 minutos é muita coisa, tá? Pra gente que é. Sério mesmo, pra gente tá acostumado. Quando eu vou em Belo Horizonte, e aí minha tia fala, ai, rapidinho, daqui do lado de Uber, é quanto tempo? 25 minutos. Eu falo, você tá maluca? 25 minutos eu vou do outro lado da minha cidade e volto 3 vezes, tá doida? Nunca. E a gente tá Exatamente. acostumado com isso aqui. Então, ok, você sofre mais por você pegar ônibus maiores, tá? Você sofre mais. Mas eu não tô acostumada. Então, pra mim, isso é uma grande coisa. Isso é uma coisa que eu questiono muito. Inclusive, Matheus, estava pensando esses dias uma coisa, o Diego estava falando, a gente estava comentando do meu avô, e ele falou assim, você não se parece em nada com seu avô. Eu falei assim, eu me pareço muito com meu avô numa coisa. Eu fui criada na casa do meu avô e da minha avó, e aí, que é do lado da casa que eu moro aqui. E o meu avô, ele sempre teve uma coisa muito séria com o tempo, com aproveite o tempo, com não corra, com vamos ver o pôr do sol todo dia. Ele fazia a gente, eu e todos os meus primos sentar para assistir o pôr do sol todo dia. Ele fazia a gente ter contato com o chão, com o mato, com as plantas todo dia. E essa coisa de ter contato com isso, ter contato com o tempo, fez eu crescer muito, sempre me questionando coisa de tempo. Então, sempre na minha vida, eu sempre questionei, vou gastar meu tempo com isso? Tempo sempre foi uma palavra muito séria para mim, porque eu sei que na sociedade capitalista que a gente vive, o único recurso que a gente se questiona demais de gastar é o dinheiro. Ai, vou gastar dinheiro com isso? Ai, vou gastar dinheiro com aquilo? Mas eu sempre valorizei o tempo como um recurso mais importante ainda do que o dinheiro. Por quê? Se eu gasto muito. A gente começa do trabalho como professor autônomo pensando assim: que bom, não vou ter que gastar nada, eu só tenho que gastar meu tempo. Então, eu posso ter 25 mil alunos individuais e dar aula 80 horas por dia, que não tem problema, é só o meu tempo que eu tô gastando. E no fim das contas, o tempo é vida. Você gastou toda a sua vida. Você passou Uhum. toda a sua energia vital, todo o tempo que você estava acordado, ele foi embora naquilo ali. Então, o questionamento do tempo é um que sempre veio muito forte para mim. Essa coisa de se eu tiver que trabalhar em coisa X, mas para isso eu vou precisar levar 1 hora de carro ida, 1 hora volta, eu já não vou, já não compensa. Sim. Isso foi o que bateu, sabe, Elisa? Porque foi o ponto que eu fiquei assim, tá. Eu ainda tinha aluno particular desse período, tá? Só para lembrar, exatamente. Era presencial? Era trabalho presencial, mas tinha os alunos particulares, tinha a faculdade, e aí eu tentava cumprir minha academia, porque, né, era o meu momento de lazer. Meu momento de lazer era a academia. É, Deus me então, perdoa que eu não assim, chegue, né? Tô brincando. Que eu chegue lá, gente. Eu quero muito que esse seja um dia a minha fase de vida. Eu juro por Deus, meu sonho é gostar de academia a ponto de eu ir lá por causa do meu momento de lazer. Juro. É a minha meta de vida. Se um dia eu chegar ali, eu venci. Pode me levar embora. mas aí veio uma coisa que nessa época que foi uma mudança de pensamento. Porque eu falei assim, cara, eu tô aqui na academia. É um momento que eu posso ficar em silêncio, colocar meu fone de ouvido, escutar minhas musiquinhas, não conversar com ninguém. Estou fazendo meu exercício, estou fazendo meu exercício.
mas eu tô sentindo um ventinho e tô aqui tranquilo. Então eu me curtia no momento da academia. E aí foi nesse momento de entender, eu me curto aqui. Eu tô ouvindo uma música que eu gosto, não tem ninguém me incomodando, tá? Eu vou seguindo o meu ritmo, que eu falei assim, cara, dá pra gostar disso aqui. Eu acho que é o único Foi momento esse que a gente momento. vive só pra si, né? Acho que a gente que é professor, e no meu caso, a gente que é mulher, e muitas vezes a gente que é mãe, tem muita mania de viver pelo outro. Tem muita mania, não, é obrigado a viver pelo outro em muitos pontos, né? E talvez no momento em que você tá na academia ou em algum lugar fazendo exercício, é você por você. Você tá fazendo só por você. Não tem mais ninguém que vai ser beneficiado com aquilo. Talvez as pessoas que morem com você, porque você vai estar menos estressado, talvez. Um ponto aí, hein? Mas, de modo geral, você vai ser beneficiado. É por isso que a gente negocia tanto, né? Que a gente costuma não negociar aquilo que é com o outro, mas quando é com a gente, é tudo negociável, não precisa fazer. E a gente fica em último lugar. Pois é. Não, e aí foi fazendo essa escolha, foi sair do último lugar. Por quê? Porque eu tava vivendo uma vida caótica. Chegava final de semana, eu dormia e eu enxergava trabalho. Então, assim, eu falei, não dá. Eu amo o meu trabalho. Eu amo estar aqui na coordenação. E aí eu montei uma equipe de professores e ajudei o pessoal a montar. A gente fez processo seletivo, passou treinamento. Eu treinava os professores. Toda sexta-feira tinha atividade para fazer. E aí tudo que podia ser um e-mail era um e-mail, então eu adorava essa parte, porque nenhuma reunião, nada da reunião poderia não estar no e-mail, sabe? Era aquela história, e eu consegui cumprir isso. Se essa reunião pode ser um e-mail, ela vai ser um e-mail. Na reunião a gente vai fazer outras coisas. Então, e a gente foi para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de conhecimento, de metodologia da escola, que não podia ficar sem. Então, foi muito legal, e eu amava o que eu estava fazendo, porque eu estava na psicologia já. Então, já estava pensando no organizacional. Aí você entrega uma equipe para alguém que está pensando em psicologia organizacional trabalhar. Nossa, adorava. Então, assim, só que chegou no ponto que o meu tempo, exatamente o que você está falando, o meu tempo não dava para mim. Eu não tinha tempo para mim. Não adianta, eu tinha 1 hora de academia. Sim, mas e a parte de dormir? E o restante? E cuidar da minha casa, sabe? Minhas plantinhas, coitadas, estavam abandonadas, porque eu não tinha tempo nem de ter bicho. E Então, eu aí é falava assim, por isso vou ter um bichinho. que a gente delega tudo, né? Delega comida, delega limpeza, delega isso, delega aquilo, porque não tem como a gente fazer. E aí todo o dinheiro que a gente ficou lá tempo fazendo, a gente gastou delegando. Gastou delegando. E aí uma hora eu fui ver assim, nossa, eu gastei bastante pedindo comida fora, né? E eu falava assim, cara, e não é nada saudável. Então, como é que eu tô fazendo academia para me cuidar, mas não durmo e não como direito? E aí o tempo de estudar para faculdade? Eu falei assim, não tem tempo. E eu falei, é isso. E aí eu decidi, eu vou mudar de cidade. E é isso. Então eu decidi que ia mudar de cidade para a cidade da minha faculdade, que é a que eu tô agora. E aí nessa decisão eu falei assim, tá, e o que que eu vou fazer agora? Vou trabalhar remoto? Sim, vou trabalhar online. Então eu pedi demissão da parte que era presencial, continuei com eles na parte que era da escola online. E aí foi quando foi um pouco na época que eu entrei, não foi, foi na época que você fez vários aulões. E eu assisti esses aulões, eu notei tanta coisa, eu comecei a aplicar um monte de coisa. E eu fiquei assim, cara, que bom, funcionou, tá legal, vamos lá. E eu voltava, revisava, fazia alguma coisa, ajustava alguma outra coisa. E aí foi quando chegou o meio do ano. Aí eu falei assim, meio do ano, vamos lá, aulão. E aí foi quando eu entrei pra trilha. Então, assim, depois de 6 meses já trabalhando online. E aí foi onde eu comecei a ver as mudanças. E eu fui vendo que, tipo assim, semestre passado mesmo, a minha quarta-feira era praticamente livre. Eu tinha uma aula quarta-feira, 6 horas da tarde, e outra 7. Mas o resto da quarta-feira era livre. O que que eu fazia quarta-feira? Quarta-feira eu estudava, quarta-feira eu descansava, eu via uma série, assistia alguma outra coisa. Preparava, às vezes, a comida da semana, porque como a academia pede uma dieta um pouco mais rígida hoje em dia, já começava a adiantar algumas coisas que eu gostava de ter. Então, assim, começou a funcionar. E aí, alguns hábitos não se alinharam no total? Não, mas tá tudo bem, faz parte. A gente não consegue deixar tudo 100% na vida. Mas essa parte de saber que eu vou gastar agora, da minha casa até a faculdade, 6 minutos, e que eu posso dar minha aula, sair daqui e chegar lá tranquilo, é outra vida, E você sabe? tem Então, muitas aulas hoje? você fala de Na semana, assim, tem muitos alunos? Como que tá? então, hoje eu tô com aquela média de sempre, que é a média dos 14, aquelas. Mas tá na média, a gente tinha feito a meta dos 18. Só que, na verdade, alguns desses alunos, eles são intensivo. Ah, entendi. Então, Acaba o sendo. aluno paga. É. Então, assim, mas eu consigo fazer, por exemplo, outro dia, no meio do expediente, tinha um intervalo entre um aluno e outro, eu falei assim, acho que agora eu vou arrumar a cozinha. Fui lá, arrumei minha cozinha, fiz Bom, alguma coisinha. tranquilo.
Mas você É, tá dando muitas horas de aula por dia? Como que tá isso? alguns dias, alguns dias. Mas não chega a estar lotado, sabe? E isso é uma herança da engenharia. A engenharia não tem horários fixos das aulas, porque era integral. Então a gente tinha muita janela, e aí eu consigo funcionar muito bem com janela e eu consigo me organizar. Então juntou um pomodoro e uma janela, o negócio anda. Então assim, para mim Entendi. é legal. Outro dia eu fui no centro, eu saí, tava aqui em casa, aí tinha uma aula, teve um intervalo, eu falei assim, vamos ao supermercado. Fui ao supermercado, passei ali, passei aqui lá, não sei o quê, resolvi umas coisinhas e voltei para casa, falei assim, agora tem outra aula. Para mim tá ótimo. Para mim Não, tá na ótimo. verdade é uma flexibilidade que assim a gente não consegue ter trabalhando para os outros nunca, né? Não consegue. E como você diria que tá financeiramente? Tá ok? Você tá pagando as contas tranquilo? Você tá precisando de aluno? Como que tá hoje? Hoje eu diria que assim, eu finalmente cheguei num lugar tranquilo. Uhum. Não chegou naquele pedaço folgado, sabe? Falar assim, nossa, tô folgado, não sei o quê. Não, mas eu tô num lugar muito tranquilo. Eu acho que isso é uma mudança muito grande, sabe, Elisa? É você deitar sabendo que assim, eu paguei todas as minhas contas, eu paguei meu cartão de crédito, tem dinheiro para pagar coisa no débito, eu estou tranquilo e você dorme, porque eu Não, já vivi o outro lado. e tenho poucas horas. Tipo assim, você tem alguma noção de quantas horas você dá de aula semanal? Semanal. Nossa, eu acho que está dentro daquela meta que eu determinei. Eu tinha determinado que era, acho que 18 horas ou 20 horas, era uma coisa assim. 20 horas Por quê? Porque semanais. eu tinha determinado 20 horas em sala de aula, 10 horas o restante, então eu trabalho 30 horas semanais. Uhum. Porque se eu trabalhar de menos também, eu fico assim, ai meu Deus, estou muito à toa. A gente fica desesperado, não, com certeza, a gente fica ansioso. Mas 20 horas, ó, aqui no estado, quando eu dei aula no estado, um cargo só, são 24 horas, que são 20 horas em aula e 4 horas, acho que é isso, e 4 horas de módulo 2. E eu ganhava R$ 1.910 quando eu tava lá. R$ 1.910, 24 horas semanais. Pois Isso é. dando aula. A gente não tá considerando as horas que eu fico em casa trabalhando, porque eu tenho que montar a aula, tenho que montar a prova, tenho que corrigir, tenho que não sei o quê. Eu tinha 8 turmas. Isso um dos meus cargos, porque depois ainda teve uma época que eu tinha um cargo de manhã e um cargo à tarde. E era uma correria, uma confusão, um tanto de trem para fazer. Então, assim, a gente tem que fazer essas comparações para a gente ter essa noção de eu posso trabalhar aquela mesma quantidade de horas, ganhando muito mais, tendo minha Sim. flexibilidade, porque o meu ainda era presencial, o meu ainda tinha uns horários horríveis, que foi a coordenação que montou. Então, por exemplo, quinta-feira eu tinha uma aula às 7 da manhã e minha outra aula era 10h30. E era essa, eu tinha que ficar lá, esperando, porque eu não tinha o que fazer. E a sorte que eu fazia módulo 2 naquele tempo, mas eu poderia não fazer nada, né? Se eles tivessem organizado melhor. E aquele negócio todo. Então, assim, existem muitas realidades que a gente, às vezes, é bom comparar para a gente ter uma noção, gente, que não só o dinheiro conta muito, mas o tempo, a flexibilidade, a liberdade. E sim, o dinheiro conta muito. O dinheiro conta muito, sim. Não vou mentir. Considerando um professor médio da trilha, o pessoal tá cobrando ali por volta de R$ 100 a hora aula hoje. Se a gente for multiplicar aqui 20 horas, eu não vou colocar 24 por causa que as outras quatro eram módulo 2. 24, você vai fazer ali R$ 2.400 semanal. Eu fazia isso mensal, 1.900. Então, se a gente multiplica isso por 4, tô fazendo a conta aqui porque, obviamente, de cabeça não vai fazer, 9.600. Ainda é um pouco mais que tem mais dias, mas vocês estão entendendo que a realidade que eu vivi, ninguém me contou. Eu estava ganhando R$ 1.910, e eu tinha ali 8 turmas, eu ficava a manhã toda na escola, todos os dias de manhã. Era presencial, era uma chatice danada, porque era uma falação, um negócio. Você saía exausto, cansado, pensando: meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Será que eu fiz a graduação certa? Bem que meu pai falou que eu tinha que ter feito direito. Era todo dia esse tipo de pensamento. E hoje em dia, você trabalhando as mesmas horas da sua casa, em média, consegue ganhar muito mais do que isso. E qual é a troca que você faz ali? É a troca do arriscar pelo seu próprio negócio, que é uma troca difícil, mas que é uma barreira inicial. E eu quero que vocês entendam isso. A gente tomar a decisão de largar o emprego fixo para a gente poder trabalhar para a gente é uma coisa que é contra o que a gente está acostumado, né? É contra o que a gente está acostumado a ver. Então dá medo, dá ansiedade, dá desespero, mas ao mesmo tempo pode te trazer possibilidades que você jamais teria nesse emprego que você está agora. Pode te trazer uma qualidade de vida que você nunca nem viu de perto como é que é. Então, é importante a gente considerar que o risco de entrar, ele é uma vez só. Também depois, hoje você tem medo, Matheus, de simplesmente ficar sem aluno? Não.
Não, não Por tenho quê? nenhum, porque eu fico assim, se eu não captar um aluno pelo Instagram, se eu não captar ele por algum outro lugar, eu vou receber uma indicação e tá tudo bem. Não tenho receio nenhum. E principalmente, Elisa, porque eu acho que isso é uma coisa que esse contato com o pessoal da comunidade trouxe de vantagem, de conhecimento, que é a segurança de saber que eu estou fazendo um negócio que está alinhado com a realidade, que está alinhado com aquilo que as outras pessoas estão fazendo, que está alinhado com o que o meu aluno precisa. Então, esse compartilhamento da comunidade, às vezes eu não comento tanto, mas eu vejo muita coisa ali, eu falo assim, cara, não, a gente está mais ou menos alinhado, está funcionando, então eu sei o que que eu estou fazendo. E é uma coisa que quando a gente está sozinho, a gente se pergunta muito, eu estou fazendo certo? Será que eu estou inventando alguma coisa? Será que, sabe, está muito fora da realidade? Mas quando a gente está dentro da comunidade, vê que está todo mundo trabalhando junto, vê que está todo mundo ali alinhado, você fala assim, não, eu não tenho receio de ficar sem aluno, porque eu sei que eu estou fazendo o negócio correto, eu estou fazendo dentro do que é a realidade, eu estou fazendo o que o meu aluno precisa. Não tenho medo, não tenho mesmo. A gente já tem medo quando a gente tá no comecinho, quando a gente ainda não sabe o que tá acontecendo, gente. Depois que passa essa barreira inicial, cara, você fica assim, por que eu não fiz isso antes da minha vida? Pelo amor de Deus, o único arrependimento que a gente tem é de não ter começado antes, né? Que a gente pensa do quanto que a gente perdeu de tempo e de dinheiro nessa brincadeirinha. Mas isso que você falou é importante, até porque você mencionou que quando você saiu da escola, você conseguiu, você não teve medo de sair, porque você teve essas dicas desses seus amigos que é um casal, né, que já tinha feito Uhum. isso antes. Eu penso que não tem nada como estar em uma comunidade, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de cabeça. Então eu preciso, tipo assim, será que isso aqui vai dar certo? Não sei. Alguém já fez antes? Já deu certo pra pessoa? O que que a pessoa errou? O que que a pessoa Uhum. acertou? Para eu poder fazer, porque daí eu poupei meu tempo também. Então, estar em comunidade é receber tão. Tô cheia de pelo de gato que a Manuela tá aqui. Estar em comunidade. Ó, a Manu vai dar oi pra vocês. Ela tá a fim de participar. Oi, gente, tô Oh, meu dormindo com a Deus. minha mãe. Eu sou preguiçosa. Estar em comunidade te impulsiona a fazer as coisas, porque você vê que tem gente que já fez, você vê que você não tá ficando doido, porque às vezes a gente tem ideia que a gente fala, ai, nem vou botar em prática porque eu devo estar ficando doida, ninguém nunca fez isso aqui antes. Alguém Uhum. já fez. Você vê também que você tem onde trocar ideia, você tem com quem conversar. Isso é muito importante mesmo. Antes da trilha ser uma comunidade, quando ela era só um curso e uma mentoria, eu sentia muita falta disso porque eu pensava assim. Mas a fulaninha dá tão certo com a ciclana e as duas nunca conversaram. E a outra ali tá fazendo um projeto muito parecido com esse aqui. Se as duas trocassem ideia, ele ia pra frente tão rápido. Eu sabia de todo mundo, mas ninguém sabia da outra, porque ninguém tava junto ali. Então, quando eu criei a comunidade, foi justamente porque eu queria que vocês tivessem esse espaço para poder conversar uns com os outros e poder desenvolver sozinhos, poder ter a própria, sei lá, a própria tribo de vocês também, de os teachers que gostam disso, os que gostam daquilo, os que fazem aquilo, os que trocam ideia nesse sentido. E é importante Sim. ter com quem contar. Nossa, não, é muito importante. Até porque, assim, tem gente que está na trilha, que está na comunidade, na verdade, né? Tem gente que está na comunidade que nem é professor de língua necessariamente, mas está lá também. Então, muita coisa é aplicável em outros lugares. E aí, uma coisa que eu tenho visto, Elisa, e eu sempre comento, eu acho super interessante, o conhecimento que às vezes eu tiro da trilha é coisa que se eu fosse aplicar, por exemplo, na realidade da graduação da psicologia, eu aplicaria também. Porque tem tanta coisa que eu falo assim, cara, isso faz tanto sentido, eu só faço esse ajuste aqui, ó, e o resto encaixa tudo perfeitamente, porque é a experiência de trabalhar com serviço e atendimento ao público. Então, Sim. assim, serve para tudo, para tudo, tudo. Eu tava pensando nisso esses dias, quando alguém falou pra mim, não sei quem foi não, algum aluno falou pra mim essa semana sobre aquele negócio da forma que eu ensino da padaria, não sei o quê. Aí alguém falou assim: meu marido trabalha com uma outra coisa nada a ver. E aí eu mostrei pra ele a mesma coisa que você me ensinou aqui, ele usou também e deu certo lá. E eu falei assim: porque isso é uma metodologia de criação de negócio, de administração mesmo de como a gente cria alguma coisa. E aí, outras pessoas de outras áreas estão começando a vir atrás de mim para poder, enfim, pedir consultoria. Ontem eu fiz uma reunião com uma moça que é nail designer e que ela queria consultoria minha porque ela quer justamente isso, criar um negócio em cima disso e tudo mais. E eu não consigo, eu já, ai, que ódio que eu não consigo mais desver. Eu fui picada por aquele bichinho e aí, qualquer lugar que eu vou, eu fico pensando no negócio. Eu fico pensando assim, esse Instagram poderia ser tão mais bem estruturado. Esse Instagram Uhum. tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, aquilo outro assim, assado, não sei o quê. E eu já tô assim, já penso desse jeito, não sei não pensar assim.
Mas, de fato, tentei fazer com que a metodologia fosse aplicável para todos, fácil, simples, porque, no fim das contas, não é tão difícil. Mas todo mundo quer fazer ficar muito difícil para vender mais, para falar, olha como é uma grande coisa incrível que ninguém nunca viu na vida. E aí, se você entrar aqui, você resolve todos os seus problemas. E aí, quando você entra nos cursos, você continua não resolvendo, porque é muito difícil de entender, é difícil de aplicar. E é frustrante você comprar um curso e você não entender o que está falando. E você não conseguir fazer nada. E aí eu comprei muitos cursos assim. Então, quando eu fui desenvolver a metodologia da trilha, eu lembro que eu tive que pegar todos os cursos que eu vi e pensar como eu explicaria isso para uma pessoa que nunca viu isso na vida. Como eu explicaria isso para alguém que está começando agora? E aos poucos fui trazendo ali do jeito que ela é. Eu gosto muito dela. Eu acho que eu não mudaria nada nela por enquanto, porque ela cabe muito bem, mas eu tô gostando bastante também dos adendos que a gente faz nas aulas ao vivo, com novas observações, Sim. novas perspectivas. O laboratório ontem foi bem legal. Nossa, Como o laboratório foi. E aí eu fiz várias anotações que eu falei assim, opa, deixa eu voltar isso aqui. Se é coisa que eu já tinha visto ou é coisa que eu preciso dar uma olhadinha de novo e mexer. Inclusive, teve até algumas coisas que eu fechei no Instagram. Eu falei assim, eu vou fechar, porque agora em março eu vou mexer de novo. E aí, um detalhe que você falou e eu não voltei. A questão do tempo, eu acho super legal que a gente já entra entendendo. Peraí, você vai investir dinheiro, você vai investir tempo. E aí, quando a gente faz essa escolha, você começa a entender que tempo é dinheiro, todo mundo sabe. É, mas esse tempo seu, ele vale muito mais do que você está realmente dando valor a ele. Porque às vezes o tempo que você está aplicando para isso ou para aquilo, ele pode render muito mais se você aplicar da forma correta. Que é aquela história do, eu vou criar um post. Beleza, mas você entende a estrutura? Como é que você vai criar um post? Você pensou nisso antes? Ou você só vai postar um videozinho lá e boas? Você gastou um tempo com aquilo. Não, E esse para tempo pra não vai te pensar render. quanto tempo a gente já não desperdiçou na vida porque não sabia como é que fazia o negócio, cara. Pois é. Eu tenho Então, assim, meu marido Diego, ele tem uma mania que eu detesto, que é ler manual. Ele é viciado em ler manual. Toda vez que chega um negócio aqui em casa, tipo assim, um móvel para montar, ele lê o manual inteiro antes de começar a montar o móvel. Eu sou a pessoa que quer pegar o móvel, eu quero montar, entendeu? Eu saio enfiando uma peça na outra e falo, parece que encaixa, e sai encaixando. E aí me dá retrabalho, porque eu tenho que desencaixar a porcaria que eu fiz errado, encaixar de novo, e aí parar para ler, e aí voltar. E essas coisas picadas, esse trabalho picado que eu vou fazendo, ele demora muito mais para ser finalizado e sai tudo errado no fim das contas. Se eu parasse 10 minutos para ler o bendito do manual no começo, eu teria montado muito mais rápido, teria montado muito certinho, meu negócio não teria estragado, porque normalmente ele estraga quando eu monto errado e vou desmontar, né? E aí é isso que o Diego faz, ele economiza o tempo dele. Só que a gente tem o que é preguiça desses 10 minutos. A gente fala, não, vou começar de qualquer jeito, depois eu vejo. Vou começar assim, aí eu vou fazendo. Só que, gente, se eu puder dar uma dica pra vocês, estude antes de fazer. Se você precisa estudar inglês, você precisa estudar para dar aula, você precisa estudar para administrar um negócio. Tudo que você faz, você precisa estudar. A gente não nasceu sabendo. Então, a mesma coisa serve para conteúdo também. Vou fazer um post, não vou fazer um post da minha cabeça. Tem um depoimento nosso que esses dias eu tava passando ele, eu tava lembrando da Ju, que ela conta que ela achou que era só fazer anúncio. Todo mundo falava assim, faz anúncio que vai chegar gente. Aí ela pegou um post, colocou R$ 300, que era o único dinheiro que ela tinha na época para investir nisso. Não veio nada, nem seguidor, nem nada. E aí, enfim, ela entrou e tal, estudou, fez as aulas, tararara, foi lá e fez um outro post. E aí ela colocou R$ 30 e vieram 300 seguidores. E foi muito simbólico. Não, ela colocou R$ 10 e vieram 300 seguidores. E foi simbólico porque ela tinha colocado R$ 300 e veio zero. Colocou R$ 10 e veio 300. E aí, quando ela fala, nesse vídeo, ela fala, depois que eu aprendi o que fazer, o negócio começou a dar resultado. E aí, para pra pensar isso. Que não é você chegar e começar a fazer qualquer coisa e, putz, vai ter que funcionar. Tem que estudar para fazer aquilo. Tem que estruturar como é que vai ser feito aquilo. Tem que ter uma metodologia para você saber onde é que você quer chegar também, né? Que sim. isso também é importante a gente saber. E aí a gente fala muito, gosta falando da questão da estruturação do que os outros estão vendo. Isso é muito importante. Mas eu acho legal a gente entender também tudo que tem por trás, né? Porque aí entra outro ponto, é você estruturar, você saber que você tem que ter estrutura administrativa, que é um negócio, não é só você, professor, e eu acho isso sensacional a gente parar e lembrar, peraí, sua empresa é uma pessoa, você é outra, sabe? Tratar isso de forma diferente, porque se a gente não tratar, vira aquela bagunça, e aí é o que você sempre fala. Entra dinheiro para a empresa, só que você considera que é tudo a mesma coisa, gasta tudo e aí
Cadê o investimento da empresa? Cadê você separar? Ah, não, isso aqui vai para equipamento, isso aqui vai para o meu, para minha, né, para a minha parte de segurança. Então, assim, saber o que que é da empresa, o que que é seu, é extremamente importante para você entender. Cara, isso é um negócio de verdade. Então, se é para ser um negócio de verdade, eu tenho que tratar como um negócio de verdade. Não dá para eu tratar, ah, beleza, o Matheus professor. Mas o Matheus professor é uma pessoa que tem uma imagem pública, que desenvolve um negócio e que responde para uma empresa. Não é tipo, ah, só o Matheus ali. Não, tem toda uma estrutura por trás. Então, eu acho que esse entendimento foi essencial para mudar muita coisa. E aí, inclusive para facilitar também aquela separação, né? Aquela quebra de aparecer e botar a cara, é saber que, tipo assim, não, eu sei o que eu tô falando, eu sou, sabe, eu tenho todo um tempo de estudo, de conhecimento, e eu vou botar a cara ali, aparecer no Instagram, falar o que eu sei falar, divulgar o meu produto, que eu acredito no meu produto, que eu tenho controle sobre ele, e aí eu consigo construir um negócio que funciona, eu consigo construir alguma coisa que eu tenho, sabe? Eu tenho uma tranquilidade para tocar, que eu tenho uma paz e que eu sei que eu não tô sozinho. Porque se precisar, eu dou um grito e falo assim, gente, me ajuda. E aí sempre tem alguém com alguma dica, com alguma observação, com algum suporte. Inclusive em outras coisas também, igual agora o Jim Reds da comunidade, que eu tô achando o máximo. É o Unidos dos Halteres que você votou? Foi, hoje foi. Unidos dos halteres. A Mariana botou Unidos do agachamento. Hoje eu vou já tô pensando aqui que eu vou ter que ir hoje. Ai, meu Deus do céu. Não quero nem ver na hora que eu chegar. Unidos do afundo. Ai, eu odeio o afundo. Hoje estarei eu lá fazendo também. Mas é legal ter o Gym Rats pra gente ter com quem contar. Eu tô fazendo um desafio, tô no 59º dia. Eu só tô aqui porque eu tinha o Gym Rats, que se não tivesse eu não tava nem fazendo. Deus me livre. Gente, eu não vou fazer um negócio sozinho por conta da minha cabeça, entendeu? Eu vou pegar e desistir na hora que eu Uhum. quiser desistir. Você acha que eu não quis desistir em 59 dias? Eu quis 58 vezes. Ó, agora deu Imagino. 59. E aí, eu queria desistir todos os dias, só que eu tinha pessoas ali contando comigo, eu tinha pessoas fazendo, eu tinha que tirar minha foto para postar, eu tinha que mostrar que eu fui. Então, estar com outras pessoas te motiva, te impulsiona a seguir, a continuar, enfim, a chegar onde você quer. Às vezes, você não tá onde você quer ainda porque você não tem com quem contar. Então, sabe, eu tava vendo um. Agora eu não vou, não vou lembrar onde foi o texto que eu vi. Mas eu vi um texto com dados que falava sobre empresas no Brasil, dizendo que a maioria delas fechava não porque quebrou, mas porque o dono desistiu. E Olha só. aí eu falei, isso é forte, porque se a gente quebrou porque deu errado, já é uma desistência também. Porque não existe dar errado, você conserta e faz de novo. E enquanto você tá no jogo, o jogo tá acontecendo. O dar errado é quando você desiste, que você fala, não vou mais fazer. E quando você tá sozinho, você tem uma tendência muito maior a desistir das coisas, porque só depende de você. E aí você pega e fala, ai, não quero. Quando você tem outras pessoas envolvidas, na hora que você quer desistir, o outro te puxa. Na hora que você tá indo pra baixo, vem alguém e te levanta. Eu vejo muitos reels de mulheres falando assim: ah, eu quero muito fazer dieta, mas meu marido ele não ajuda, porque ele vai lá e fica me chamando pro hambúrguer. As pessoas podem te incentivar pro lado ruim, também podem te incentivar pro lado bom. E isso faz muita diferença. Com quem você anda determina muito o tanto de resiliência que você tem. Porque às vezes você anda com gente que não tá nem um pouco alinhado com aquilo que você queria viver. E aí você fica vivendo igual todo mundo tá vivendo ali. Você vai ter que mudar de ambiente para você poder ter uma nova perspectiva, para você poder ter novos insights, para você começar a se mexer dessa outra forma. Um exemplo claro disso é que quando eu fazia mountain bike, tinha muitos grupos de mountain bike aqui na cidade, eu passei a saber coisas de bicicleta que eu jamais imaginaria na minha vida. Eu sei quanto custa as coisas, eu sei quão caro é esse esporte, é um esporte muito caro, apesar de não parecer. Eu sei que não é só ter uma bicicleta, tem muita coisa envolvida, muita técnica, muita coisa que quando eu vejo alguém do lado de fora não sabendo de nada disso, eu fico rindo, que eu falo assim, a vida pra você ainda parece um morango, que boa fase você está, que eu já tô do lado de cá e não parece mais. E, e a questão é, quando a gente tem outras pessoas, se você quer ser um ciclista, um atleta de ciclismo de mountain bike, você vai andar com pessoas que fazem mountain bike. Se você quer ser um nadador profissional, você vai andar com nadadores. Se você quer ser um professor autônomo, você vai andar com professores que estão na escola frustrados todos os dias reclamando que a vida deles é um horror. Como que você vai ter uma realidade diferente disso?
Você não vai ter com quem conversar do quanto é maravilhoso a sua aula, ou com quem conversar do quão frustrante foi o fulaninho que não te pagou. Você não vai ter com quem contar nada sobre essas coisas, porque ninguém viveu isso aí pra saber a sua dor. Então, pensem nisso. Importante a gente ter com quem contar e que esteja dentro da nossa linha de raciocínio também. Concordo com isso. E, Matheus, se você puder dar uma dica, assim, pra galera que tá ouvindo, de alguma coisa que você fez que fez diferença na sua trajetória, que você não faria de novo. Vamos começar. O que que você não faria de novo? Faria de novo. Eu acho que eu não teria medo de acreditar naquilo que eu estou vendendo. Eu acho que isso é uma das bases. Eu não duvidaria. Se eu Hum, colocar dessa forma, melhor. Uma coisa que eu não faria de novo é, eu não duvidaria da qualidade daquilo que eu estou entregando. Porque eu sei o quanto eu me preparei, eu sei o quanto eu estudei, eu sei o quanto aquilo foi pensado. Então, esse duvidar da qualidade do que eu entrego como serviço, como produto, é uma coisa que eu não faria de novo. Porque não foi, sabe, do nada. Tem toda uma preparação, todos os anos de estudo para depois chegar e entregar alguma coisa. Então, acho que isso é um dos principais. e o top três coisas que você fez? As três melhores coisas que você fez? Três melhores coisas. Eu acho que assim, não vou pôr em ordem, não. Vou deixar uma ordem meio mista porque elas estão ali. Mas nesse top 3 com certeza tá estar próximo de outros professores em comunidade. Isso fez muita diferença, porque eu vejo assim, a gente está trabalhando online de casa. Aí você fala assim, ah, do meu quartinho eu acesso o mundo. Sim, qual mundo? Porque hoje em dia a gente tem diversos mundos diferentes. E aí, se a gente confia só no algoritmo para mostrar, o algoritmo vai mostrar gente que está muito fora da sua realidade. Então, ter comunidade, ter pessoas próximas que estão vivenciando o mesmo processo, que estão à frente, que estão atrás, que estão no sentido, né, de experiência, de desenvolvimento de negócio, eu acho que é o principal. Isso é um dos três pontos principais ali. O outro que eu acho interessante também é, eu acho que alinhar o meu produto com a minha cara. Hum. Porque quando eu falo assim, ah, eu fiz isso do meu jeito, e aí algum aluno fala, nossa, mas eu gostei tanto do seu jeito de fazer. Então, alinhar o meu produto com o meu jeito realmente, não ficar tentando copiar alguma coisa pronta, ou copiar alguém, é acreditar que se eu fui professor por tanto tempo, ou se eu quero ser professor, eu vou ter alunos que vão se alinhar comigo. Então, o meu produto tem que ter a minha cara. Ser mais E eu autêntico. acho que ser mais autêntico. Eu acho que falta autenticidade, sabia? Eu acho que o Instagram todo mundo é muito igual. Tudo é muito parecido, o jeito de todo mundo é muito igual. Eu não vejo muita autenticidade em ninguém mais. Por isso que eu não gosto de lá. Sim. Eu sinto que é uma rede muito artificial. Tudo é muito montado. É muito montado. E aí eu comecei a botar o pezinho ali no TikTok, parei um pouquinho porque eu falei assim, pera, eu preciso reajustar algumas coisas. Aí eu voltei para a mesinha de estudo e agora o TikTok volta em março. Eu E também. vai, pois Promessa. é. E assim, eu acho que eu colocaria mais uma e meia, na verdade, que é uma mistura da cara a tapa, no sentido de vai gravar vídeo, vai falar. Porque eu lembro que quando eu gravei 50 eu olhei para trás e falei assim, meu Deus, por que eu enrolei tanto tempo para começar? Não era tão difícil assim, mas lá de trás eu não enxergava. Então, assim, esse dar a cara a tapa de peraí, quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar. Não é assim que a gente ensina o aluno. Quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você mergulhar naquilo ali, você não vai ficar melhor nisso? Vale para a experiência de divulgar nosso produto também, independente de qual rede que seja. E eu acho que esse ponto é muito importante. Talvez tenha um quarto, vou chegar nele. Vai o Mas quê? aí, talvez tenha um quarto ponto que é interessante. Qual é? Agora eu fiquei curiosa. Então, eu acho que assim, quarto ponto. É que eu tava na cabeça. A pessoa é memória ruim, Elisa. A Ah, eu pessoa também deixa eu sou, fugir. também tenho memória ruim. Eu tava pensando, eu acho que assim, coisas que. Algo que eu não faria de novo, deixa eu pensar eu também, algo que eu não faria de novo dentro dessa jornada inteira. Ouvi muito, acho. Pode falar, lembrou o quarto ponto. Lembrei um quarto. Na verdade, é um quinto ponto, tá? Que eu não faria. Eu não teria medo de cobrar o valor justo pelas minhas aulas. Porque a gente fica com medo e vai cobrar barato, e aí você entrega tanto. E aí você vê que quanto mais barato você cobra, menos valor o aluno dá. Porque esse aluno que está pagando barato, ele está ali porque ele te perguntou o preço e ele falou assim: ah, eu consigo pagar. Mas ele só vai colher aquilo ali. Então, assim, eu não teria medo de cobrar aquilo que o meu serviço vale.
Porque a gente tem muito medo ai, mas e se eu não cobrar barato, eu não vou ter aluno. Mentira. Se você cobrar barato, você vai ter um aluno que não fideliza, você vai ter um aluno que não dá valor, um aluno que quer desmarcar de última hora e que se você fizer qualquer reajuste, ele ainda vai reclamar. Se você cobra um valor justo, o aluno entende o seu preço e você vai ficar com o aluno que está disposto a pagar aquilo e entende que o seu trabalho vale aquilo. Eu acho que É isso é um ponto questão de muito ver valor. importante. É questão de ver valor. No começo, a gente fica com vergonha de cobrar o valor. Por exemplo, eu falei dos R$ 100 ali dos professores da trilha. Muita gente fala, meu Deus, R$ 100 é muito. Nossa, imagina eu cobrando isso tudo. Eu tenho vergonha só de pensar em cobrar isso tudo. Às vezes você acha que esse valor ainda está muito distante, você não consegue enxergar esse valor todo na sua hora. Mas quando você aprende, por exemplo, na trilha, que o pessoal aprende tudo envolvido dentro do trabalho, que não é só aquela hora de aula que você está entregando, mas o tanto de trabalho que tem antes disso para que chegue naquela parte, você começa a ver R$ 100 como muito barato. Então, hoje, Matheus, acho que assim, acho que todos, se a gente perguntar qualquer professor da trilha, falar assim para ele, você tem vergonha do valor que você cobra, de falar o quanto você cobra, você tem medo e tal, eles falam não. E eles teriam vergonha de quanto eles cobravam no começo. Por quê? Porque o que mudou foi a percepção de valor deles. Eles começaram a entender de onde vem aquele valor, tudo que está agregado dentro daquilo. Então, quando a gente começa, a gente sempre tem muita vergonha de cobrar, tem muito medo de incomodar, e aquele negócio todo, porque a gente não entende todas as outras etapas que estão por trás daquele valor que justificam aquele preço. E quando a gente está dentro do processo consciente de tudo aquilo, aí a gente fala, ah, não, que isso, tá barato, Té. Ai, tá barato, tem que aumentar e tal. E assim a gente vai subindo. Acho que a média da trilha nem tá R$ 100 mais. Tá R$ 100 há uns 2 anos, deve que já tá mais alta, né? Vou ter que fazer essa pesquisa lá de novo pra descobrir. Pois é. Inclusive, eu até mexi nisso. Tem alguns contratos antigos que a gente vai aumentando aos poucos, né? Igual a gente já conversou ali na trilha. Mas uma coisa que eu perdi foi, por exemplo, o aluno mandou mensagem querendo saber o preço. Eu vou mandar o meu portfólio. Meu portfólio tem o preço. Quer? Ótimo, a gente conversa, eu te conto por que que é aquele preço. Se você já descartou, então porque não é para você. Ah, mas a gente tem que ter um curso mais barato. Entendo, eu quero alcançar mais pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho que valorizar meu trabalho também, Não, porque e a eu gente sei pode o entregar quanto que outra eu tô coisa. colocando. Não precisa ser só a hora. Pois Hoje, é. ou ontem, acho que foi ontem de madrugada, a Gessiane postou lá na trilha falando. A Elisa sempre fala que a gente não diz um não seco. E aí eu falei pra menina o preço, ela falou que não podia fechar. Eu falei, peraí então, que eu tenho outra coisa. Ela nem tinha outra coisa, ela vendeu, gente. Spoiler. Ela nem tinha, só que ela falou que tinha, a menina quis. Ela falou, ok, agora eu vou ter que fazer. E então a gente entende, agrega o valor disso e também tem essa coisa do. Sabe o que que eu vi no Threads esses dias? Um cara falando assim, vocês ficam querendo cobrar caro, que ninguém, que eu acho ridículo o professor que quer cobrar caro numa aulinha, porque falou aulinha já me pegou, né? Aí falou assim, porque fazendo isso, o que que é isso da educação? Você não tem amor pela educação. Fazendo isso, ninguém vai conseguir estudar com você. Você está segregando. Eu falei para ele assim, meu amigo, eu não estou segregando. Se você quiser estudar de graça, você entra no YouTube. Eu estou valorizando a minha hora. Eu não sou obrigada a fazer a reparação histórica inteira aqui, que todo mundo que não está em condição comigo vai ter que ter, então eu vou cobrar mixaria para poder todo mundo ficar feliz e todo mundo ter que ter acesso. O trabalho de fazer as pessoas terem acesso a uma boa educação e a tudo isso é do governo, não é meu. Não vem atribuir ele a mim. Então, eu que sou professora, vou cobrar o valor justo, sim. E se você acha que não pode pagar, tem outros professores que cobram mais barato. Tem o YouTube que ensina de graça. E tem outros cursos de graça aí, só você procurar. É complicado, né? E como sociedade, as pessoas aparecem para individualizar uma culpa que não é do indivíduo. Não é o Exato. professor sozinho que precisa, não, mas eu vou distribuir o inglês no país. Gente, não adianta, a gente tem que ser realista, né? No final do mês, a gente precisa pagar as contas, a gente está dedicando em cima disso, então por que não ter a oportunidade de receber algo justo? Porque senão a gente volta igual a gente estava conversando lá na trilha, né? De aluno, de professor recebendo R$ 8 a hora. Nossa, gente, não dá. Não queira consertar as mazelas do mundo inteiro a partir da sua hora de trabalho. Queira oferecer outra coisa que não seja vender a sua hora, que seja mais acessível e outras pessoas, a maior parte das pessoas, consiga ter acesso. Aí sim você está sendo uma pessoa justa que está fazendo algo pelos outros. Mas se explorar em prol do outro não é bom, tá? Fica com isso na cabeça.
Não é assim que você vai resolver as mazelas sociais. Pode ter certeza que não é. E fica aqui essa reflexão final. Matheus, você tem um último conselho para quem tá na trajetória aí, enfim, tá confuso, tá meio, não sei se sou capaz, não sei o que pensar dessa loucura toda? Eu acho que é lembrar exatamente de onde a gente está vindo no papel de professor. Ninguém começou capaz. Todo Ah, mundo começou de algum lugar. Então, para a gente aprender o inglês, a gente começou do zero. Seja onde o seu zero for, se o seu zero foi na infância, se foi na adolescência, se foi na vida adulta, você começou do zero. E aí você foi construindo, e aí chegou um momento que você virou professor, então você construiu essa profissão também. Então, é mais uma etapa. Então, assim, virar essa página de falar assim, não, peraí, eu vou sair de ser só um professor que dá aula para ser um professor que constrói alguma coisa realmente grande, começa de um zero também. E aí, por que não dar esse primeiro passo, começar desse zero e construir alguma coisa legal, tendo um suporte que funciona, que dá certo, e que é uma comunidade assim, eu sou muito grato pelo pessoal da comunidade, por tudo que eu aprendo ali, porque é uma experiência que eu falo assim, dá notificação no celular, eu olho e falo assim, ó, alguém da trilha postou alguma coisa, vamos olhar. Porque sempre tem aprendizado. E aí é lembrar, a gente começou sem saber, mas a gente vai continuar aprendendo. E por que não ir para o lugar que realmente está ensinando aquilo que a gente precisa aprender? Ao invés de ficar sozinho pescando coisa na internet, que não vai, que você vai ter que construir um método novo para depois chegar realmente no lugar, sendo que já tem isso pronto. Então, acho que é isso. É não ter esse medo de mergulhar, porque quem está ali sabe a vivência, entende o conteúdo e tem muita coisa legal para compartilhar que já vai direto, já te poupa o tempo, que é o que a gente estava falando lá. E esse tempo faz muita diferença, se a gente conseguir muita aproveitar bem. diferença. Muita diferença. Eu também. No dia que você. O único conselho que eu daria é tenta virar a chavinha do tempo. Porque a gente sempre pensa no dinheiro, a gente sempre pensa no quanto que eu tô gastando de dinheiro, a gente nunca para pensar no quanto de tempo eu tô gastando, e às vezes é essa chavinha justamente que você tá precisando virar para que a sua vida fique diferente, para que você pare de querer lotar agenda, para que você pare de querer romantizar estar sempre sobrecarregado, para você pare de querer continuar trabalhando para os outros que já tá acostumado com isso. A gente merece uma vida muito para além disso, uma vida bem mais digna e bem mais que dá gosto de falar que tá vivendo. Ai, que delícia. É isso. É isso que eu desejo pra vocês, que vocês tenham um gosto de contar da vida de vocês, do quanto vocês vivem. Não das coisas que vocês fizeram, mas do quanto vocês vivem. Acho que isso é legal. É isso, para a gente finalizar. Matheus, muito obrigada pela sua presença, pela conversa de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado, que vocês tenham participado aí. Deixe seu joinha se você está vendo no YouTube, se é pelo o Spotify. Tem como você também ranquear com as estrelinhas. Só aceito cinco, abaixo disso não precisa. Aquelas, tô brincando. Mas deixe seus comentários também, depois conta o que que você achou, o seu maior insight, para a gente ir trocando ideia aqui. E na próxima temporada, o último episódio da temporada, saudades. Mas na próxima temporada a gente vai ter muita conversa também. E depois a gente volta com uns episódios mais pesados. Matheus, muito obrigada pela presença no podcast hoje. Que Fiquei muito isso, feliz. obrigado, Elisa. Foi um prazer e assim, é uma conversa que eu gosto de dizer que sempre acrescenta. São conversas que eu sempre acabo aprendendo alguma coisa e conversas assim, para mim, são deliciosas de estar aqui e de compartilhar também, porque a gente sempre acaba compartilhando alguma coisa que é útil para alguém, independente de quem seja. Então, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade, por estar fechando isso também, né? O último da temporada. Então, Responsabilidade, obrigadíssimo. Não responsabilidade. é? Ser o último. É isso, fechar com chave de ouro. Pois é. Obrigadíssimo. Obrigada, gente. Nos vemos no próximo, então. E quem não viu os outros episódios anteriores, faz aí um tour, assista ou ouça todos eles, que eu tenho certeza que vai ter muitos insights para vocês. Um beijo, espero vocês lá na trilha, para vocês serem colegas do Matheus.